sua verdadeira cor. Aceite isso. Agora a sua cor. Recupere-a. Fala, natalinos e natalinas, o manhwa de hoje é um manhwa que eu vi no canal do Momo Manhwa e eu achei ele muito top. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. A história começa mostrando ali alguém batendo com uma picareta na parede. E vemos que é o nosso protinha de cabelo branco, vendo um líquido escorrer da parede. E ele fala, achei, tinta. Então ele coloca aquela tinta azul dentro do frasco e diz, Nero, obrigado, foi graças a você que encontrei. E a gente vê um bichinho ali que parece mais um gatinho no ombro dele, mano, mó fofo. E daí ele fala, se eu conseguir levar isso, talvez a corporação de pioneiros me aceite dessa vez. Então ele chega lá fora e observa aquela cidade brilhando ao longe, cercada de névoa negra. Então a cena já corta mostrando o povo da cidade, com eles exclamando, são os coloristas! E a gente vê ali um monte de cabeçudinho colorido, parece uma caixa de lápis de cor, tá ligado? E o povo dizendo, olha essas cores vivas, são incríveis! Sem dúvida, ouvi dizer que eles também derrotaram outra criatura. Pessoas como eles realmente merecem o título que têm. Com eles por aqui, a cidade brilhante vai ficar ainda mais protegida. E a gente vê a cidade brilhando ali, arco-íris, LGBTs. Então a cena já corta ali mostrando o Distrito das Sombras. A gente vê ali um pessoal entrando num lugar. A gente vê uma placa dizendo prova de entrada da Corporação Pioneira Rank C. E alguém grita, sai daqui, jogando o protagonista no chão, mano. E o cara diz, quantas vezes eu vou ter que te dizer? Esse lugar não é pra gente como você. Então o protagonista olha pra trás e diz, por que não? Eu até trouxe tinta, qual o problema agora? Provei minha qualificação com isso. Então o nojentão aponta pra ele e fala, tenho que desenhar mesmo pra você entender, você não tem cor. E vê um protinho ali, ó, tristão por ser branquela, mané. Então o cara continua dizendo, as pessoas já nascem com seus papéis definidos, mas às vezes aparecem idiotas como você, que não sabem o seu lugar. Preste atenção, seu desgraçado sem cor. Caralho, chamou ele de desgraçado, mané. E começou a queimar o prota ali do nada, mano. Então ele continua dizendo, um pioneiro, né, entenda que só quem é escolhido como a gente pode ser feio pra caralho, mano, e quer se chamar de escolhido. E ele conclui dizendo, os fracos não sobrevivem nas terras negras. Fora da cidade, tudo é tomado pela escuridão. Não dá pra ver nada. Naquela escuridão, existem todos os tipos de criaturas perigosas, chamadas de criaturas. Porra, já falou que era criatura perigosa e bota chamadas criatura. Lógico que é criatura, caralho. Como assim, manhwa? A gente vê ali uns bichão monstruoso ali no meio da névoa negra. E o cara continua, arriscamos nossas vidas para explorar o desconhecido, para encontrar recursos e tesouros. Apostamos nossas vidas pelo futuro da humanidade. Dá pra dizer que somos verdadeiros heróis. Para alguém sem cor como você, isso é totalmente impossível. Se você não tem cor, então se comporte como tal e faça o trabalho do sem cor. Caralho, mano. Racista, mano, só porque ele não tem cor. Pare de aparecer aqui e dá o fora. Ele conclui, se me encher de novo, da próxima vez você morre de verdade. Então vemos o protagonista ali saindo em silêncio e o Nero ali saindo da camisa dele tristinho, dizendo que E ele diz pro Nero, tá tudo bem, Nero, ainda tem vários lugares onde a gente pode ir. Já me acostumei com isso mesmo. Com certeza vou ser o maior colorista de todos. Eu prometi, agora volta pra dentro. Se alguém acabar te vendo, e ele empurra o Nero pra dentro ali, mano. E ele diz, tá, que tal a gente procurar em outro lugar? Quem sabe alguém resolva nos aceitar. E a gente vê ali que tem um verdola ali, um alfacezinho ali olhando ele de longe. E daí já corta a cena ali pra ele caminhando na cidade, pã. E ele marcando ali no livreto dele. Aqui não, aqui também não. Mais uma tentativa em vão hoje. Acho que não tem jeito. Então ele se direciona ali pra uma porta da Mari Workshop. E ele diz, Mari, cheguei. Então vemos aí a Mari albinaça dizendo, Kai, bem-vindo de volta. Caralho, mano, já eles têm que casar. Já olhei assim, bati o olho, eles têm que casar, mané. É isso. E ela fala, que cara é essa? Deu errado de novo? E ele, mais ou menos. Então o Nero pula nos braços dela e ela grita, Nero? E ela continua dizendo, as pessoas não sabem reconhecer talento. Você deve ser mais forte que muitos pioneiros. Então ele diz, mas o que eu posso fazer se ninguém aceita o sem cor? E ela diz, mesmo assim, você consegue trazer coisas das terras negras sem problemas. Suas habilidades já estão mais que provadas. E ele, bom, só é possível porque o Nero me ajuda. Então você pode comprar isso de mim? E ele larga aquele frasco de tinta azul. Ela diz, uau, obrigada, vou te pagar bem por isso. Ufa, sério, eu tava ficando sem tinta esses dias.
Tem sido difícil, enquanto ela despeja ali o frasquinho dele. E ele diz, por isso o pessoal vive dizendo que temos que aumentar o número de pioneiros. Afinal, toda a nossa sobrevivência depende da tinta. Então ele continua, eu topo trabalhar em qualquer coisa, mas nenhuma corporação me aceita. O desemprego tá foda, né, Protinha? É foda. E ela diz, Kai, você pensou no que eu falei antes? E ele, não sei, aquele lugar parece meio... E ela, do que você está falando? Então ela bate com força ali na mesa com papel e diz, você tem que tentar tudo. Você nunca sabe como vai ser. Essa pode ser a sua chance. E ela larga ali o folheto da classe S, né, pro Protinha tentar. Então ele observa aquilo e pensa, a corporação de classe S. Sempre achei que ia fracassar, então hesitei em me inscrever. Mas será que minhas habilidades seriam reconhecidas lá? Então ela diz, Kai, é uma chance incrível. Vai lá e tenta. Disseram que é baseada em habilidade. Você pode finalmente ser reconhecido. Você quer ser um colorista, né? Você fala isso desde que a gente era criança. E vemos ali o Protinha criança com o Nerinho no colo e no meio da chuva, bad vibes pra caralho. E ela falando, sempre vamos te apoiar, seja qual for a sua decisão. Então ele sorri e diz, não posso mais ficar enrolando. Corpo de Pioneiros de Aurora. Então ele pega o papel e diz, valeu, Mari, eu volto depois. E ela, tá bom, se cuida, hein? E o Nero vai no colinho dele lá no ombro. Então ele sai caminhando e dizendo, o tempo tá acabando, melhor se preparar bem. Então vemos o Nero ali meio se tremendo, tá ligado? Como se ele tivesse notado algo e ele fala, Nero? O que foi? Então vemos que tem alguém ali atrás do Prota. E, cara, é o Alface que veio atrás dele, mano. Ele aponta a vareta pro Prota lá, ele, e toca uma magia nas costas do Protinha, mó desumilde. O Prota olha pra trás, mas é atingido de raspão, desviando ali parcialmente do ataque. Então ele cai no chão e os caras dizem, você conseguiu mesmo desviar, sem cor. Foi sorte, né? E o outro diz, tanto faz, ele vai morrer logo de qualquer forma. Ninguém se importa se um sem cor morre. E, cara, o Prota tá no chão ali e o Nero tá todo kill. Então ele olha pro Nero chorando e ele pensa, Nero, fuja. E ele vai fechando os olhos. Nisso a cena muda ali pra um lugar onde tem uma placa de atenção, entrada autorizada apenas para pessoas autorizadas. E vemos o Prota acordando ali. Ele, o quê? Então a gente vê o Alface lá dizendo, você acordou. Que azar, você vai ser jogado lá dentro ainda vivo. E vemos ali o cara segurando o Prota pela gola e o que parece ser aí um bagulho cheio de tinta preta. E ele fala, quando várias tintas se misturam, vira resíduo de tinta. É letal pros humanos. Se cair, nem o corpo vai restar. Ótimo para se livrar de cadáveres, né? Então o Prota ali fala, quem é você? Por que você me atacou? Então o cara sorri e diz, a gente também ficou surpreso, sabia? Quem diria que apareceria um tesouro desses no Distrito das Sombras? Uma criatura com inteligência suficiente para seguir um humano? Isso é bem raro. E cara, a gente vê ali que eles estão com o Nero preso. E o Prota fala, Nero, larga ele, seu desgraçado! E começa a socar a mão do cara. E o cara fala, que medo. Um sem cor gritando não assusta, só parece patético. Essa criatura deve valer uma fortuna no mercado negro. Isso é coisa boa demais para um sem cor como você. Então ele pensa, droga, eu fui descuidado demais. Não devia ter baixado a guarda no Distrito das Sombras. Sempre suportei a discriminação e os insultos. Mas perder o Nero, minha única família, por causa disso. Então o Protinha começa ali a apertar o pulso do cara e diz, não brinca comigo. E começa a exalar uma aura negra ali, suspeita, mano. E o cara fica surpreso com isso. E o Alface pensa, o quê? Parece que tem algo sendo sugado. Merda, que sensação horrível. E nisso ele solta o protagonista, porque ele não gostou de ser sugado, não. E o Prota tem que aprender a sugar melhor, pô. E nisso o Prota cai lá embaixo e ele diz que perda de tempo, agora tá tudo limpo. Então vemos ali o Nero na gaiolinha chorando, né? E eles falando, estamos ricos, vamos pro mercado negro rápido. Então vemos ali o Protinha no meio daquele monte de tinta e ele pensando, eu tenho que salvar o Nero, meu corpo não responde, eu realmente vou acabar assim. E vemos ali ele tendo as lembranças, né, da sua vida, e ele diz, não, eu ainda tenho aquela promessa. Então uma voz diz, Kai, por que você tá aí parado? Por que não faz nada? E ele fica surpreso e diz, quem é você? E ele diz, aceite isso, faça o que puder, você vai simplesmente terminar assim. Salve o Nero, aceite isso, sua verdadeira cor não existe. Eu esperei por muito tempo
aceite isso. Estou satisfeito, finalmente. Sua verdadeira cor, aceite isso. Agora a sua cor, recupere-a. E nisso os olhinhos do Prota já brilham, mano. E toda aquela tinta começa a circular em volta da mão dele. E, cara, do nada aparece ali uma versão do Protinha branca e uma negra. E ele pensa, o que é isso? E ele olha para suas próprias mãos e pensa, o que tá acontecendo? Eu tava dentro da tinta, depois disso não consigo, não, mais importante, quem sou eu? E vemos o Prota ali exalando uma aura negrona ali, ó, negresca, tá ligado? Então ele ouve o choro do Nero, olha pros caras de longe e vê o Nero brilhando ali. E ele diz, Nero, você tá aqui. Isso mesmo, eu tenho que salvar o Nero. Então ele ergue a mão e no que ele ergue a mão, uma aura colossal sai de dentro daquele tanque de tinta e eles ficam observando aquilo. E eles dizem, o quê? O que é isso? A tinta sumiu de repente. E eles veem o Prota lá no meio e falam, e surgiu algo estranho. Não acredito, isso não pode ser real. Uma criatura. Então vemos uma mão indo na direção deles. Já no capítulo 2, a gente vê ali tudo destroçado, um monte de gente ali na volta e um senhorzinho falando, eu vi com meus olhos, uma mão apareceu do nada. E o policial disse, sim, entendi. E ele continua e fez um buraco enorme. Aquele cara... Você está bem? Então vemos ali um cara de cabelo vermelho falando, felizmente apenas esses dois foram afetados. E a moça diz, sim, são pioneiros de rank B, suas reputações são medíocres. Eu não entendo, o que aconteceu para terem perdido suas cores? E o cara diz, bem, isso é importante, mas deixe de escanteio por enquanto. Viemos porque uma criatura apareceu na cidade. Então aparece ali um senhorzinho correndo e diz, coloristas, é uma honra conhecer vocês, sou supervisor dessa região, o que traz pessoas tão ocupadas à região das sombras. E ele fala, não precisa se preocupar, vamos investigar apenas a criatura. Poderia me mostrar esse lugar? E ele, claro, por aqui. Então eles chegam no centro da situação, vendo tudo destroçado ali. E o vermelho observa ali, colocando a mão na tinta, e ela diz, realmente, sinais de uma criatura. Estivemos recebendo relatórios de criaturas enormes aparecendo, mas para aparecer dentro de uma cidade, isso é estranho. Apenas as que você vê em cidades são pequenas e inofensivas, e vemos ali um monte de criaturinha mó fofinha. E ela afirma, é uma variante nova. E o cara de cabelo vermelho fala, não vamos tirar conclusões. Temos que achar essa primeiro. Isso é problemático. E vemos ali uma destruição colossal. Então vemos ali o choro do Nero e vemos o Protinha ali jogado no chão, acordando e olhando pro Nero e dizendo, Nero, você está bem? E ele agarra o Nero, abraçando ele e diz, é um alívio. Mas o que houve? Tenho certeza que aqueles malditos me jogaram na tinta. E cara, o Protinha já tá com o cabelo pretinho ali, velho. Ele ganhou uma cor, meu filho. Então ele se lembra das memórias, onde ele se vê na cor negra e fala, poderia ter sido eu, preto? Como isso é possível? E por que está tão escuro aqui? Não consigo ver nada. Nero, me ajuda. Então o Nero pula no ar, ele dá um girão e pum, o Nero fica todo brilhosinho, mano, que da hora. E cara, o Protinha tá no meio da Floresta Negra, mano, rodeado de monstros. Então ele fica surpreso com isso e diz, esse lugar, as Terras Negras, a região da Floresta Negra acessível apenas para pioneiros acima de rank B. Eles estão se agrupando. Nero, vamos meter o pé daqui. E eles saem correndo ali voado e o Nero brilhando, mano. Até que uma criatura vem na direção dele e ele diz, isso é perigoso. Valeu, Nero. E eles continuam correndo ali, fugindo dos bichos, subindo, escalando. E o Nero gritando e voando e eles correndo ali. E ele pensa, que sentimento é esse? Meu corpo se sente incrível. E vemos ali um vórtice negro no peito dele. E ele continua pensando, mesmo depois de ter corrido tanto, não me sinto cansado. E estou me movendo mais rápido. Então ele dá um saltão ali entre aquele abismo e ele pensa, meu corpo está repleto de energia. Então o Nero nota algo e, cara, lamento pro Prota, tá vindo um lobão ali pra cima dele, o que surpreende ele. Ele diz, porra, eu vou morrer. Então ele fecha os olhos e quando vemos o bicho mordeu o braço dele. Só que quebrou todos os dentes, mano. O que surpreende o Protinha. E o bicho literalmente sai correndo com o rabo entre as pernas. Então após um breve silêncio, o Protinha pensa, estou bem. Pensei ser um golpe fatal. Esse é o poder da cor. E nisso o Nero tá observando ele ali. Só que apareceu ali um bicho gigante ali com 2 chifrão
e é um ciclope, mano. E o Prota observa aquilo e diz, é um ciclope, porque um predador que aparece na floresta negra está aqui. E o bichão dá-lhe um socão ali, jogando o Protinha longe pra caralho, mano. Causando um estouro, deixando o Nero todo preocupadinho, e ele diz, essa foi perto. E ele pensa, mas de alguma forma, sinto que sou capaz de vencer. E ele dá um sorrisinho maléfico ali, mano. E ele diz, finalmente obtive uma cor que tanto desejei. E se lembra ali das suas lembranças de sendo humilhado. E ele diz, agora as coisas são diferentes. Não preciso mais correr. E vemos a aura negra ali começando a aparecer na volta da mão dele. E ele diz, se lembre da sensação de antes, aquele sentimento. E vemos ele lembrando, né, de quando ele ficou todo negão. Então aquela aura começa a envolver ele novamente, mano. Aí pum, toma ali a skin de aura negra do rapaz. Pai do céu, o Protinha tá exalando ali a aura assassina. E nisso o Ciclope vai pra cima dele com a boca abertona, vai com o mãozão, só que ele firma o pé no chão, prepara um soco estilo One Punch Man e bum, mano, explodiu num soco só o maluco, causando uma explosão na floresta inteira, mano. Então vemos ele voando no ar ali, observando a destruição e vemos ele no ar surpreso. E ele diz, isso são cores? Só que nesse momento a aura negra se dissipa, o que o surpreende. E ele volta a ser albino e ele diz, hã? E ele começa a cair no chão, despencando daquela altura e causando uma explosão no solo. Rapidamente o Nero voa na direção dele pra ver como é que ele tá. E ele fala, minha cor, quanto mais poder eu uso, mais ela é drenada? Não nesse ritmo. Então a voz diz, o que está fazendo? Uma presa está na sua frente, devore ela. A presa na sua frente. E vemos ele olhando ali o bicho que ele acabou de matar, né? E a voz continua, você não quer morrer, certo? É simples, estenda sua mão. Sua mão! E vemos o Protinha cansadão ali, quase desmaiando, mano. Então com as suas últimas forças ele ergue a mão e encosta no bicho. Então de repente todo aquele bicho começa a ser drenado pelo protagonista, o que deixa o Nero surpreso e causa uma explosão de cor negra dentro da floresta. Então vemos já o Protinha ali de cabelos negros de novo e ele diz, ufa, vou viver. Então já no capítulo 3, a gente vê ali a Mari Workshop e vemos a Mari ali desenhando ali quando alguém entra. E ela diz, seja bem-vindo, o que te traz aqui hoje? E vemos ali um cara de capuz e ela pergunta, tem algum pedido especial? Só que o cara começa a se aproximar em silêncio, o que deixa ela em dúvida. E ela fala, senhor, porque você parece extremamente suspeito? E o cara continua se aproximando em silêncio. E ela diz, pare, se chegar mais perto vai tomar só uma. E ela com uma chave de fenda inglesa ali, uma chave inglesa enorme na mão. Então do nada o cara dá um gritão ali assustando ela, que ela fica toda assustadinha no canto dizendo pra longe, tinhoso. E vemos que é o Protinha. E ele começa a tirar ali o capuz e diz, fica calma, sou eu. Não conseguiu me reconhecer? E deixa ela totalmente curiosa com isso. E ela diz, Kai, você? O que houve com a sua aparência? Ele ficou gostosão, fia. Ele ficou gostosão, eu tô ligado. E daí ela fica toda tremendinha ali. Então ela grita de raiva e fala, tô com tanta raiva, não vou perdoá-los. Provavelmente o Protinha já contou o que aconteceu, né? E ela continua, vou dar só uma na cabeça deles pra ficarem espertos. E ele diz, tá tudo bem, eu já me vinguei. E ela, você sumiu do nada? Estava tão preocupada, nunca pensei que isso aconteceria, mas estou feliz que está bem. E ele fala, valeu, desculpa por te preocupar. Então ela fala, sobreviver depois de cair no depósito de tinta descartada e ganhar uma cor, isso é inacreditável. Mas preto? Porra, que isso, fia? Racista agora? Deixa o cara ser preto, caralho. E ela fala, mas preto? Essa é a cor das criaturas. As pessoas não vão te achar maléfico. E ele fala, isso é passado. O que importa é que virei um colorista. Tipo, ele tá pouco se fudendo que o pessoal não vai gostar. É isso aí, Protinha. E ele fala, vou deixar certas coisas de lado e focar em participar do exame de entrada da Corporação de Pioneiros. Ainda bem que voltei a tempo. Então, Mari, pode me emprestar umas roupas ou algum equipamento? Prometo que te devolvo. E ela, novamente, já foram quantas vezes? Porém, considere isso como um investimento, diz ela sorrindo. Então ela pega na mão do Protinha, safadinha, e diz, siga-me. Acontece que tem os itens perfeitos para você. Combinam perfeitamente. Então a cena já muda aí, né? Mostrando o pessoal subindo uma escada, o pessoal reunido ali no que parece ser a área do exame, e um cara de cabelo azul ali falando, ufa, quantas pessoas vieram? E o outro diz, apenas fique atento com o que pode acontecer. E o de cabelo vermelho continua, bem, era normal ficar nervoso em uma competição desse tamanho. E o cara fala, nunca pensei que esse dia iria chegar, o dia de fazer o teste para pioneiros. E o outro fala, entrar para a Corporação de Pioneiros de Tumbas é o sonho de qualquer um, não é?
é? Entre eles, essa corporação é quem mais tem conquistas explorando as terras negras. E é uma corporação de rank S, com vários coloristas habilidosos. São a esperança da cidade brilhante. E vemos ali um monte de gente com cabelo brilhante mesmo, né? Então o Verdinho fala, o problema é que muitos candidatos fortes vieram. A segunda filha de uma família tradicional, uma famosa caçadora de recompensa. E vemos ali uma mocinha de cabelo azul e já corta ali pra um de cabelo verde e um cabelo rosa. E eles dizem, e até novatos estão aqui. Mas aquele que chama atenção é ele, Espada Gale. E vemos o Gale ali, o de cabelo verde. E eles dizem, ele basicamente tem um passe livre. Escutei que ele é forte o suficiente para cuidar de várias criaturas sozinhos. E vemos ele ali circulado de espadas brilhantes matando os bichos. E os caras continuam, mas sua natureza cruel e violenta causa problemas. Ele foi reportado, tendo expulso da sua corporação. O que ele faz aqui? E o outro fala, por que tu tá com medo? Mesmo caras assim não são nada se você treinar um pouco. São todos meus patinhos. E o outro ri dizendo, que baboseira. Vai lá e fala isso na cara dele. E ele, tô fora. Então vemos o Gale falando, que ridículo, que desapontador. Só tem gente desse nível, esperava um de rank S. Não tem ninguém que se destaca. Bem, talvez aquela garota. E ele olha pra guria lá de cabelo azul, né? E ele diz, Ellie Cian, segunda filha da família Cian, certo? Os rumores dizem que ela deve pelo menos se destacar. Vamos ver como ela vai reagir. E nisso ele vai com a mãozona em direção dela, só que é interrompido ali pela caixa de som, dizendo, candidatos, a entrada do corpo pioneiro do alvorecer começa agora. E vemos ali um cara loirinho aparecendo e o pessoal gritando, nossa, um colorista do corpo de pioneiros do alvorecer. E vemos ali que é o cara cheio da aura dourada, tá ligado? E eles dizem, ele teve uma grande participação em uma recente caçada de grande escala. E vemos ele sobre um monte de corpo de monstro ali, junto com os amigos dele. E os caras falando, verdade, um colorista aparecendo, eles devem estar sérios sobre o recrutamento dessa vez. É a minha primeira vez vendo um de perto. Que presença enorme. Corporação de rank S são outro nível mesmo. Então o cara fala, bem-vindos. Primeiro, gostaria de agradecer a todos que vieram para o exame de entrada dos pioneiros do alvorecer. Todos aqui devem possuir objetivos próprios e missões. Seja eles dinheiro, poder, honra ou dever. Honestamente, não importa. No fim, você precisa de habilidade para conseguir qualquer coisa. E precisamos apenas dos mais habilidosos. Estamos à procura de candidatos fortes para poderem nos acompanhar nas Terras Negras e recuperar o território da humanidade. Não precisamos de pessoas medíocres. Então vamos começar logo. Olhando para vocês, tive uma ótima ideia. O primeiro teste será feito em formato de torneio. Além do mais, a habilidade mais importante de um pioneiro é um combate. Fora da cidade é a lei do mundo. A sobrevivência do mais forte. Provem suas habilidades. Iremos selecionar aqueles que passarem, ele diz gritando. Então ele afirma, quando seu número for chamado, por favor, vá para o palco. Então eles falam, número 126, que é o Gale, e número 286. Então alguém fala, nossa, que começo pesado, que azarado. E ele pensa, quanta sorte, vou ter alguma diversão logo no começo, eu tava morrendo de tédio. Como será que devo brincar com ele? E vemos ele todo na malícia ali, né? Então ele chega e fica, que tem com esse cara medonho? E vemos ali o cara, né, com um capuzão, né, que provavelmente é o nosso protinha, e ele diz, sua postura é uma merda, ele parece fraco, tanto faz, não importa. Então ele começa a sacar a espada e diz, estive um pouco entediado, agora que o teste começou, não vou precisar me segurar. Então ele começa a ativar ali o poder da espada dele, e todo mundo fala, isso é a espada Gale, com essa idade já consegue fazer tal coisa, e vemos ele rodeado ali de espada, e o pessoal falando que ele realmente é um gênio, e ele fala, preparado? Tenta bloquear, se falhar, então ele pressiona o pé no chão e avança dizendo, será cortado por mim. E nisso o Protinha fica só olhando ali, e a espada começa a se aproximar do pescoço do Prota quando de repente, viado, é louco, um socão no meio da boca do Gale. Explodiu ele na parede, mano. Todo mundo ficou chocado sem entender e ficaram, o que, Gale? Com apenas um golpe, vemos ele ali com os dentes tudo quebrado na parede, mano. E eles pensando, como isso é possível? E o Protinha fala, isso me pegou desprevenido. Vindo pra cima, um caos total. Então vemos que ele deixou
deixou o capuz cair ali, né? E o pessoal começa a falar, espera, por acaso estou vendo errado? Preto? E todo mundo começa a se tremer, dizendo, preto é a cor das criaturas. E o supervisor do teste percebe. E eles continuam, como um humano pode ter essa cor? E a mocinha de cabelo ciano também percebe isso aí. E eles continuam falando, então o Espada Gale ter sido derrotado com um golpe foi por causa dos poderes do preto. Então vemos o Prota não ligando pra nada do que eles estão falando e ajustando o punho. E pensando, por que estão reagindo assim? Fiz algo de errado? Então a cena já muda aí pro capítulo 4. A gente vê umas explosão acontecendo ali, pã, e um cara gritando, ah, fica longe, eu disse pra ficar longe, vemos o Protinha indo pra cima, tá ligado? Sem medo. E o cara dizendo, por que isso não tá funcionando? Então vemos o rastro ali de um soco que o Prota deu no peito do cara, jogando ele longe. E eles anunciam vencedor número 286. E novamente na próxima luta, vencedor número 286. E assim por diante, o Protinha ganhando todo mundo. E o cara fica só observando ali, né? Enquanto as pessoas do lado do colorista ali de cabelo loiro fala, aquele garoto parece promissor, né? É o destaque desse grupo de candidatos. E além disso, ele é o primeiro portador do preto a aparecer. Os boatos vão se espalhar rapidinho. Então essa é a nossa chance de recrutar ele primeiro. Então alguém chega e diz, ei, dia difícil, hein? E vemos que é aquele cara lá do cabelo vermelhinho e a moça do cabelo roxo. E eles falam, líder da equipe Red, o que traz você aqui? E ele fala, o exame tá indo bem? Só dando uma olhadinha. E eles perguntam, você não foi enviado para uma missão privada? E ele, aquilo não teve nenhum progresso, isso tem me dado uma dor de cabeça. E ele pergunta, enfim, tem alguém que vale a pena recrutar? E um deles fala, pode esperar bons resultados dessa vez. Temos a jovem dama da família Ciano e também alguém extremamente único. E nisso o Red olha e ele fala, preto? Que isso? É racista, fiote? E ele, sabia que você reconheceria na hora. Ele até derrotou um dos favoritos do topo do ranking e tá mostrando resultados impressionantes. Nesse ritmo, dá pra considerar a aprovação dele garantida. Então a de cabelo roxo fala, líder, será que aquele garoto é... Ele, provavelmente sim. Uma nova cor aparecendo depois daquele incidente estranho é coincidência demais. Por enquanto, vamos só observar. Então vemos o Protinha pensando, uma sequência de vitórias, que poder incrível. Com essa força, com certeza dá pra virar um pioneiro. Mesmo assim, preciso tomar cuidado. Se eu abusar disso, igual da última vez, e perder minha cor, do nada, já era. Então vemos uma explosão ali de gelo, talvez, aparecendo, e o protagonista fica surpreso. E vemos que é a Ciano. E o cara anuncia que ela foi a vencedora. E os caras falam, a família Cian é sempre impressionante de ver. Realmente, é a habilidade de se esperar de uma dama de uma casa de prestígio. Incrível, como alguém pode vencer uma pessoa dessas. E nisso ela tá descendo as escadinhas ali na direção do Protinha. Então ela passa por ele dá uma olhadinha, e ela dá uma olhadinha de volta, tá ligado? Fica aquele silêncio, e então ela se retira. E ele fica também ali na dúvida do que acabou de acontecer, tá ligado? Então o supervisor do teste grita, o primeiro teste está encerrado. Obrigado pelo esforço de todos. Como estamos atrasados, vamos direto para o próximo teste. Quem for reprovado, por favor, volte para casa e tente de novo na próxima. Então vemos alguns reclamando, dizendo, caramba, isso tá puxado, não dá pra nem respirar. Tomara que o próximo teste seja mais fácil. Então o loirinho vai anunciar o próximo teste quando de repente alguém bota a mão no ombro dele e diz, espera. O segundo teste será feito totalmente por mim. Isso deixa todo mundo em choque, né? E eles falam, aquele cara é o colorista Red, um dos coloristas mais fortes da Cidade Brilhante. Ele é famoso por retomar as terras negras e bater o recorde de conquistas em subjugação. E vemos ele ali em volta de fogo, né, mano? Poderoso. E continuam dizendo, ouvi dizer que o poder destrutivo dele é tão intenso que até os aliados hesitam em trabalhar com ele. Se ele for o responsável, a gente tá fudido. Então o loirinho fala, tem certeza disso? O capitão vai te dar uma bronca se descobrir que você mudou o exame por conta própria. E ele fala, relaxa, relaxa, já tenho sermão todo dia. Então ele fala, o teste é simples, só aguentem. Então ele começa a exalar ali uma aura que vai na direção de todo mundo e circula eles de fogo, mané. E eles ficam se perguntando o que é isso. E ele fala, recriei um ambiente de uma região onde estive. Vai esquentar bastante. Então nos é explicado que as terras negras estão cheias de ambientes extremos onde humanos mal conseguem sobreviver. E vemos ali uma paisagem de fogo, um pântano parece ser, uma de neve. E ele fala, comparado com lá, isso aqui não passa de aquecedorzinho. Simples, né?
É só aguentar e vocês passam. Mas se não aguentarem nem isso, quer dizer que nunca tiveram o que é preciso para começar. Então alguns já começam a reclamar. Ah, quente, que calor. Isso era para ser só um aquecedorzinho. Que tipo de lugar são esses nas Terras Negras? E o outro fala, ah, isso é impossível, minha habilidade não faz nem cócegas. Só o que posso fazer é aguentar. Então o loirinho pensa, ouvi dizer que ele andava matando o treino ultimamente. Mas as habilidades dele não enferrujaram nem um pouco. Aquele boato era exagero no fim das contas. Cobrir tanta gente com uma barreira num instante, o controle dele é incrível. Como esperado de alguém que chegou no auge, né? E vemos ele ali todo, né, no auge, né, fiote? Então, de repente, uma daquelas barreiras começa a se rachar. E todo mundo observa dizendo, ah, o que é aquilo? E vemos que é a Ciano que despedaçou aquela barreira. E ele, ah, isso foi muito bom. O poder da família Ciano deveria ser fraco contra isso. E mesmo assim ela rompeu a barreira na hora. Essa garota talvez realmente mereça ser chamada de prodígio. Mas e o outro moleque, ele pensa? Ainda tá aguentando firme de algum jeito. E vemos ele olhando pro Protinha ali. E ele fala, mas ele não tá rompendo a barreira. Bom, não é como se eu esperasse muita coisa mesmo. E vemos o pensamento do Prota dizendo, ah, tô ferrado, o que eu faço? Gastei cor demais nas lutas anteriores. Se eu soubesse que isso ia acontecer, teria me segurado. Merda, quanto mais eu seguro, mais rápido drena. E vemos ali já uma pontinha de cabelo branco, mano. E ele pensando, não, minha cor tá desaparecendo. Se eu ficar sem cor na frente de todo mundo, o jeito que vão me tratar, se eu tiver sorte, vou acabar como um rato de laboratório. Não dá pra ficar parado, preciso dar um jeito. Não tem nada que eu possa absorver que nem da última vez. Algo pra absorver. Parando para pensar, essa barreira é uma habilidade de cor, então deve ser possível, né? Se bem que eu ainda não sei os limites dessa habilidade de absorção. E vemos ele se recordando de quando ele absorveu lá o monstro. Então ele aproxima a mão da barreira e diz, ah, tá quente, não tenho muito tempo para pensar, vou descobrir tentando. Então ele pensa, absorção direta? Então ele toca na barreira, começa a sugar ela, só que, mano, ele começou a absorver a de todo mundo, deixando todo mundo em choque. E todos se perguntam, o que é isso? E ele fica rodeado ali pela aula negra, devorando todas as barreiras, enquanto todos observam, e o loirinho fala, como assim? E o Red fica em silêncio e diz, parece que temos um verdadeiro maluco dessa vez. Então ele suga tudo aquilo lá e fica parado ali no centro, pensando, isso não era pra ter acontecido, merda, chamei atenção demais. Então, já no capítulo 5, vemos a Ciano pensando, esse exame era tudo pra mim, queria provar a força que treinei pela minha família, mas... Então vemos alguém falando, espera, eu não tô vendo coisa, né? Preto. Isso sequer é a cor que alguém poderia ter. Então ela continuou o pensamento dela. O surgimento de uma cor totalmente nova, algo sem precedentes. Foi fraco, mas não deu pra não ficar ansiosa. Fui criada para ser a melhor, então eu não queria ficar atrás de ninguém. E também não podia arriscar chatear minha irmã. Mas aquele cara, o Kai, ele era forte. Forte bastante para eu não garantir a vitória nem lutando a sério. Tem algo nele que não dá para explicar só com força bruta. O que ele é, não importa o que ele é. Da próxima vez não vai ser assim. Então já vemos ali ela observando o Prota e o Red pegando ele no ombrinho ali e dizendo, uau, aquela habilidade de cor preta agora há pouco. Só a aura já é insana. Sugando tudo em volta e tal, ficou interessado na sugada do Prota lá ele. Então ele complementa, eu não me aguento de curiosidade, se importa de me contar mais sobre o preto? Ele, então o exame, ele, relaxa, nesse nível você passa, né, deixa comigo. E o Prota pensa, passar? Pera, então ter chamado a atenção na verdade me ajudou? Finalmente virei um pioneiro. Então o Red fala, ei, para de berrar desse jeito. E ele, Red, seu idiota, fazendo o que quer de novo, o exame ainda tá acontecendo. E ele, foi mal, depois eu compenso, deixa passar só dessa vez. Então o loirinho fala, atenção, por conta de alguns imprevistos o exame foi interrompido, mas o teste vai continuar, exceto pela número 17, que quebrou a barreira sozinha. O resto vai passar por um exame extra. Então vemos a Ciano ali observando, né, o Protinha sendo levado. Então a cena já muda pra uma porta de um carro abrindo, é isso aí, e o Red falando, já volto, me espera aqui, e ela fala, certo. Então o Prota já fica em choque e fala que é o lugar onde eu caí naquele lixo de tinta. E vemos ele que o Red já tá na maldade ali, tá ligado? Querendo saber o que aconteceu na real. E ele fala, lugar feio, né? Aconteceu um acidente aqui não faz muito tempo. O que deixa o Protinha já em choque, tá ligado? E ele fala, 2 pioneiros que tinham cor acabaram ficando sem cor. Foi a primeira vez que isso aconteceu. De acordo com os testemunhas, eles disseram ter visto uma criatura gigante. E logo depois...
você apareceu, a primeira pessoa de cor preta. Que coincidência, hein? Um poder que absorve outras cores, e isso ele já dá aquela encarada ali de canto no Prota e fala, uma habilidade totalmente estranha. E o Prota fica tentando desviar o olhar e pensando, esse cara, ele já sabia desde o começo. Dá pra fugir? Não, isso é impossível. Ele é alguém que até os coloristas chamam de herói. Então o cara alivia a tensão dizendo, haha, eu só tava te testando um pouco, mas reagir de forma tão sincera assim tira a graça. Meu trabalho é descobrir o que tá acontecendo por aqui, mas na real tô mais interessado na tua habilidade. Seja a cor preta em si ou o poder que você tá usando, nunca vi nada igual. Poderes de cor parecem simples, mas normalmente eles não se misturam de jeito nenhum. Mas a sua habilidade ignora todas essas regras complicadas. E julgando pelo que aconteceu no segundo exame, você não consegue controlar, né? Sugar tudo ao redor foi parte daquilo. Então o Proto começa a falar, aquilo foi... Mas ele é interrompido e o Red fala, a gente precisa fazer um teste. E ele, como assim? E ele fala, preciso saber até onde vai o seu poder, qual a sensação, como funciona. Então vai. Tenta absorver o meu. E ele estende a mão pro Prota. E o Prota fala, o que é isso? Não, isso é perigoso. E se der alguma coisa errada? E ele, tá muito cedo pra você se preocupar comigo, garoto. Tenta logo. Pedindo a chupadinha do Prota. Que isso. E o Prota fica só observando em silêncio. E o Red pensa. Preto simboliza as terras negras, uma cor que representa uma força sinistra que consome tudo. Deixar uma habilidade tão perigosa solta e sem nenhum controle é inaceitável. Dependendo de como ela for usada, pode abalar as estruturas da cidade brilhante. E, embora o povo ainda não saiba, existem criaturas humanoides também. Se um dia você encarar elas, Kai, no pior dos casos, a gente talvez tenha que lidar com você aqui mesmo. E vemos ele já de punho fechado ali com uma aura maligna, tá ligado? E o Prota fala, entendido, beleza, vamos tentar. Então ele segura a mão do Red e fala, se algo der errado, a culpa não é minha, né? E ele começa a dar uma sugada ali no Red, né? E aquela energia toda começa a percorrer pra dentro do Prota, e ele se vê ali envolto em chamas. E ele começa a falar, quente, para com isso, droga, não consigo controlar. Parece que tem lava fervendo dentro do meu corpo. Que poder absurdo. E ele vê o Red ali envolto de um monte de lava, tá ligado? E ele fala, então, esse é a cor do Red. O cara que chamam de herói. Então nisso o Red tá lá fora, né? Pensando. Tá sugando sem parar, parece que tá faminto. Ai, caralho. Então ele continua pensando, ainda assim, talvez por ser imaturo, alguém forte provavelmente consegue resistir à absorção. Mas ainda é obviamente perigoso para a maioria das pessoas. E o que a gente viu no exame não deve ser tudo. Queria saber como as cores absorvidas são usadas também. Então vemos uma aura vermelha se formando no lado direito do Prota. Então essa aura se expande e o Red solta a mão dele e começa a observar. E pensa, aquela forma, se eu não soubesse, ia achar que era uma criatura. Então foi você mesmo que causou aquele incidente. Tenho muito o que descobrir sobre você, mas primeiro eu preciso apagar esse fogo na minha frente. E o Prota tá ali, né? Tipo o raposa de 9 cauda, mano, perdendo o controle, tá ligado? Então o Red começa a canalizar poder na mão e pensa, antes que você destrua mais algo, vou te subjugar. Então vemos o Protinha gemendo ali, o que surpreende o Red, e a voz na cabeça do Prota diz, cor intensa, draga mais, preciso disso. Transbordando de poder, não tem por que se segurar. Quero mais, quente, mais, aceite. E ele pensa, essas vozes, porque elas não param de aparecer. E vemos o Prota ali se esforçando para controlar esse poder. E a voz continua, pegue, preciso disso. E ele pensa, eu disse pra calar a boca, só fica quieto. E nisso ele segura a própria mão, gritando, cala a boca. E pum, dissipa todo aquele poder. O que deixa o Red surpreso. E ele diz, você suprimiu? E o Prota pensa, que loucura, eu achei que fosse morrer, porque eu surtei do nada e logo na frente de um colorista. Preciso investigar esse meu poder direito. Então ele fala pro Red, fui pego de surpresa porque o poder veio mais forte do que eu esperava, mas isso quer dizer que foi um sucesso, né? E o Red fala, haha, sério, isso é divertido. E o Red pensa, se você quer alguma coisa tem que correr riscos. E ele fala pro Prota, bom, chega de testes. Falando nisso, você deve ter percebido, mas sou eu que tô encarregado de resolver o incidente que aconteceu aqui. E já que aceitei o pedido, tem que encontrar um culpado, sabe? E bem na minha frente tem alguém que parece ser o suspeito perfeito, o que deixa o Prota ali, suando frio
frio. E ele fala, tem mais gente de olho nesse caso do que você imagina. E já que você chama atenção, assim que ouvirem rumores sobre sua habilidade e cor, vai ser fácil apontarem o dedo pra você. Mesmo sendo na periferia da cidade, só o prejuízo parece que vai custar várias centenas de milhões. Você tem dinheiro para cobrir isso? Esquece o dinheiro, se a liderança da cidade decidir que seu poder é perigoso demais, podem te banir e, no pior dos casos, te transformar num rato de laboratório. E o Protinha começa a pensar suando frio, droga, não tem escapatória. Merda, tecnicamente eu também sou uma vítima, o que eu faço? E daí o Red fala, bom, se você ficar na minha tutela, talvez eu possa dar um jeito nisso, né? Então de repente o Prota já curva ali pra ele dizendo, tô nas suas mãos. Então o Red fala, escuta tudo primeiro, não tô te falando que vou consertar tudo de graça pra ti. Você vai ter que me fazer uns favores em troca. Acha que dá conta? Gostou da sugarinha do Prota, cê é louco. E o Protinha já pensa, qualquer coisa é melhor do que dever uma puta grana ou virar um rato de laboratório. Se eu puder pagar com o meu corpo, eu faço qualquer coisa. Que isso, Protinha? Eita, nós. Tá nessas então. E ele fala pro Red, sim, claro, faço qualquer coisa que você quiser. E o Red olha com uma cara maliciosa pra ele e fala, qualquer coisa? Ei, deixa o like, deixa o like. Então já no capítulo 6 a gente vê um bichinho ali num morro, daí ele nota algo e pum, um carro passa e ele sai correndo. E é o carrinho do nosso protagonista que pensa, nunca vim tão longe assim antes. Será que esse é meu primeiro passo como um pioneiro? E nisso o carinha de cabelo verde fala, ei cara do cabelo preto, sério, você tá me deixando nervoso, para de ser idiota e senta aí logo. Beleza? Então o protagonista olha pra eles e pensa, trabalho de um pioneiro, é exatamente o que eu esperava. Então agora a gente é da mesma equipe. Isso tá mesmo acontecendo? Então voltando um pouco atrás, vemos o protagonista perguntando, você quer que eu participe dessa exploração? E o Red fala, eu escolhi um lugar numa área inexplorada e parece que vou precisar da tua ajuda. Não faz essa cara, você não vai sozinho, não precisa se preocupar tanto assim. Todos os novos recrutas irão participar de qualquer jeito, então você é só mais um deles. A corporação vai anunciar o plano de expedição em breve, os detalhes vêm depois, só não se atrasa. E aparece no local marcado, entendeu? Então já voltando para a realidade, vemos o protagonista pensando, quando eu embarquei, eles já estavam esperando aqui. A interferência do Red bagunçou o processo do exame, então para manter as coisas justas, todos os outros candidatos tiveram outra chance. Foi assim que outras pessoas conseguiram passar no teste extra. E a Ellie, que teve a maior pontuação, pediu pessoalmente para entrar no time do Red. Então vemos o Verdinho falando, não acredito que passei vergonha por causa desse moleque. Só baixei a guarda por um segundo naquela hora. Da próxima vez não conta com a sorte de novo, hein? Quando essa exploração acabar, me aguarde. Eu vou estar pronto. Se a senhorita Lavian não estivesse bem atrás de mim, teria te esmagado aqui mesmo. E nisso ela dá uma olhadinha ali. E a de cabelo azul diz, esquece isso. Você iria perder pra ele de novo de qualquer jeito. Você só está gastando saliva. O Kai tá fora do seu nível. E ele o quê? E o Kai pensa, ela talvez se dê bem com ele? Então ela diz, eu sou quem vai lutar com o Kai primeiro, o que surpreende o Protinha. E ela diz, a gente já trocou olhares antes e concordamos então. E ele fica pensando, quando foi isso? E ela fala, se você perdeu, só fica quieto e espera a sua vez. E vemos o clima esquentando ali entre os dois, tá ligado? E o Protinha observando de fora. E ele fica pensando, não sei se isso vai dar certo. Enquanto eles vão em direção ali às terras negrescas, tá ligado? Então já vemos o desembarque ali da operação, o Protinha descendo e pensando, então esse é o posto avançado dos pioneiros da Aurora, hein? Quando eu ia pra Terra Negra antes, eu sempre me preparava sozinho. Eu não fazia ideia que as corporações classe S realmente fazem coisas em grande escala, suprimento, estrutura, tudo. Então de repente alguém cutuca a bochecha aí do nosso Protinha e dizendo, no que você tá pensando? E ele fala, Mari, você veio. E ela, claro, eu tinha que estar aqui pra sua primeira missão, não é, Kai? O Nero tá aqui também. E vemos o bichinho saindo ali da blusa dela. Então já com o Nero no colo ali, o Protinha diz, obrigado por cuidar do Nero. E ela fala, não é nada, o Nero é família também. Além disso, entrar na expedição da corporação da Aurora é uma oportunidade incrível. Minhas habilidades vão ser úteis aqui. Então vai ser ótimo pra mim ganhar experiência. Então de repente o cara lá nos fundos diz, hora da reunião. Todo mundo se reúna aqui. Como planejado, vamos entrar nas Terras Negras em breve. Então o Kai fala, melhor eu ir, por favor, cuide do Nero.
E ela fala, pode deixar, não faz nenhuma loucura, hein? E ele, te vejo depois. Então ela fala, Nero, não fica triste. E nisso o Nero tá ali se balançando, tentando sair. E de repente ele salta da mão dela, o que surpreende ela e ela grita pelo Nero. Mas ele salta em direção à sombra do Prota e mergulha como se fosse uma gotinha, velho. Mergulhando na água, tá ligado? Mergulhou na sombra do Protinha e deixa ela em choque com isso. E ela diz, o que tá acontecendo, Kai? Espera aí. Mas é tarde demais, o Kai já foi, fiote. E ela pensa, isso não é um grande problema, né? E nisso já todo mundo reunido ali e alguém grita, se preparem, estamos prestes a entrar nas Terras Negras. E lembrem-se, segurança sempre vem em primeiro lugar. E vemos que é a laranjona ali. De acordo com os batedores, a área 21 teve relatos de criaturas perigosas desconhecidas. Também foi onde encontraram o cadáver de uma criatura rank A, então é extremamente perigoso. Porra, o tamanho da criatura que tá morta, fi, deve ser um monstro gigante mesmo. Então ela fala, fiquem quietos. Então alguém chega falando, senhorita Arância. E ela, o que foi? E ele responde, bem, o chefe Red tá levando os novatos pra outro lugar. Eles saíram da formação deles sem permissão. O que surpreende ela. E ela fala, o quê? Sério? E ele, sim, é verdade. A senhora está no comando do local agora. E ela bota a mão na cabeça e diz, aquele cara de novo. E ela pensa, por favor, só traga os novatos de volta em segurança. E nisso a cena já muda ali pra um ambiente cheio de pedras. E daí a mãozinha que parece ser do Prota ali saindo. Pã, já tá os 4 ali andando. E vemos o Protinha perguntando, chefe, parece que nosso time tá indo pra outro lugar. Isso é mesmo seguro? E ele responde, nosso destino é diferente, então... E nisso Kai continua, além disso só tem novatos aqui. E ele se direciona para os seus aliados ali. E por que vocês estão vindo junto? Ouvi dizer que o chefe Red só ia me trazer. Caralho, Protinha, tá se achando especial? Até eu fiquei puto agora com essa afirmação dele. Mas o cara é foda mesmo, o cara é foda. Não tem, o cara é fodão mesmo. Nisso o Verdinho ali já fica, tá ligado, puto com a situação e fala, como se eu fosse ficar pra trás de alguém como você, né? E a Ciano fala, o treinamento do chefe Red não é algo que qualquer um consegue. De jeito nenhum que eu vou deixar você ficar com tudo pra você. E nisso o Red fala, não era meu plano dar comida na boca de ninguém, viu? Mas comigo aqui, vocês não vão se machucar gravemente. Eu tô nesse time, afinal de contas, exalando uma aura. Então chega de papo e vamos nessa. E nisso ele ergue a lanterna ali e já vemos que eles estão macetando uns bichão lá, tá ligado? Nisso avança um bicho, Pan, a Ciano já parte o bicho no meio e ela fica pensando, então essa é as Terras Negras. O lugar é sufocante, as criaturas não param de aparecer. Uma luta real não é nada parecida com treinamento. Melhor ficar de olho na minha energia. Se eu desperdiçar, vai acabar rápido. Tenho que mover com mais inteligência, pensar na frente. E nisso vemos o Protinha de fundo ali, ó, matando na mão os bichos, tá ligado? E ela pensa, pelo menos não vou ficar atrás do Kai. E nisso ele torce a mão do bicho, o que surpreende ela. E ela fala, a propósito, Kai, por que você não usa um spoit? Até no teste de entrada, e ele fala, eu não tenho um? São caros demais e eu achei que poderia passar sem. Então eu nunca usei um. E eles ficam em choque com essa informação. E ela pensa, o quê? Você nunca usou um? Spoit é uma arma obrigatória para os pioneiros lutarem com criaturas. Para derrotar uma criatura, você mistura cores nela com um Spoit. Mas aquele cara, com as próprias mãos... E vemos ali o Protinha B10, tá ligado? Com o pé na cabeça do bicho, mano. E nisso o Verdinho já tá se tremendo de... Não sei se é de medo ou de raiva, tá ligado? Então o Verdinho fala, então eu enfrentei um cara que nem usa uma Spoit e não consegui nem arranhar ele. Droga. Kai, um dia eu vou te esmagar com as minhas próprias mãos. Então vemos o Red olhando de fora ali pensando, nada mal, só 2 gênios mesmo pra criar uma tensão dessas. Então ele fala pra eles, as coisas vão ficar bem mais interessantes. Vamos lá, a gente tá quase chegando, só mais um pouco. Bora acabar com isso rápido e ir comemorar. Então, já no capítulo 7, a gente vê um monte de bicho ali atirado no chão, meio que congelado. Então o Red fala, beleza, uma pausa rápida. A gente nem começou ainda, então não baixem a guarda. Descansem por 10 minutos, depois a gente sai. Então vemos o Verdinho falando, não acredito que gastei tanta cor, e pegando um frasco de cor verde. E o Kai olha isso e pensa, isso é tinta pessoal. Então ele explica pra gente, uma tinta refinada especial, que restaura a cor e a energia. É um item essencial para um pioneiro. Como é feito sob medida para combinar com a cor única da pessoa, ouvi dizer que é caro pra caramba. E eles estão virando isso como se não fosse nada. Que inveja. Bom, não é como se eu precisasse disso mesmo. Então
Então ele vai se aproximando do monstro enquanto o Aciano fala: Caio, o que você tá fazendo? E nesse momento ele suga o bicho na frente deles, mano, e deixa eles em choque. É louco, hora demais, mano. E daí ele fala, ufa, beleza, isso deve bastar, totalmente recuperado. Então ela fala, Kai, você tá bem mesmo? E ele, hã? Ah, tô de boa, sério, já fiz isso um monte de vez. E ela fala, você absorveu uma criatura e não aconteceu nada. E o Verdinho fala, inacreditável, como ele aguenta um negócio desse sem nem picar? Então o Red fala, tá bom, acabou a pausa, hein? Já descansaram o suficiente, né? Vamos nessa. Então de repente ele fala, chegamos. E a gente vê que eles chegaram ali num lugar que tem um vórtice negro, tá ligado? Uma barreira negra, né? Daí o Protinha fala, uma barreira preta. O que é isso? E o Red fala, é por isso que eu trouxe vocês aqui. Vejam vocês mesmos. Então ele conjura um poder na mão e dispara. E quando o poder colide com aquela parede, aquela barreira negra apenas absorve o poder mágico dele. E ele fala, viram isso? Se tentar quebrar na força bruta, ela absorve o poder e fica ainda mais dura. Essa parte de absorção é parecida com a sua habilidade, né? Diz ele olhando pro Prota. Por isso que eu tive um pressentimento que seu poder podia remover essa barreira. Dentro dessa barreira tem um caminho para as ruínas. E nessas ruínas, precisamos encontrar o objeto da nossa missão, o fragmento de Estela. E nisso o Prota tá escutando. E o Verdinho fala, hã? O que é uma Estela? E a Ciano fala, nunca ouvi falar disso também. E nisso o Protinha tá em silêncio ali escutando. E o Red fala, tem isso, algo que a Cidade Brilhante tá desesperada para encontrar. Bom, depois eu explico. Por enquanto, vamos nos livrar dessa barreira primeiro. E ele fala, beleza. Então ele começa a se aproximar ali, aproxima sua mão e quando ele coloca a mão, algo começa a acontecer e o Red fala, caramba, tá funcionando. A barreira tá sumindo. Haha, Kai, seu poder vai ser bem útil daqui pra frente. E o Verdinho fala, o quê? Que vibração é essa? Não tá alto demais? Se a gente fizer tanto barulho assim, as criaturas vão... Então, de repente, eles olham ao horizonte e vem um monte de criatura vindo na direção deles, mano. E vemos ali que tem criatura de todas as formas, tá ligado? Até um 4 braços ali. Então o Red fala, haha, parece que a turma toda apareceu. A gente cuida das criaturas enquanto o Kai remove a barreira. Matem todos. E nisso os dois disparam na direção dos bichos, já disparando um monte de corte ali, pã. Vemos o Verdinho ali cortando, a Ciano derretendo no gelo eles. Derretendo no gelo é sacanagem, né? Mas enfim, cravando ali um monte de bagulho e o Red pensa, eu estava pronto pra intervir se precisasse, mas parece que não precisa. Então ele fala, achei que ia ter que limpar a bagunça dos novatos, mas eles são bons o suficiente para trazer junto. É tão bom quando eles se viram sozinhos e vemos ele de boa ali, enquanto o nosso Kai ali tá absorvendo a barreira. Então o Kai pensa, tem alguma coisa errada, porque eu sinto um poder parecido vindo da barreira. É porque ela também é preta? Se eu perder o foco por um segundo sequer, ela pode roubar a minha cor. Mas numa disputa de poder, eu sou mais forte. E nisso ele continua absorvendo ali e pum, absorveu tudo, mané. E ele fala, ufa, finalmente absorvi tudo. Mas essa é a entrada pras ruínas? Não dá nem pra ver o fundo. Então ele grita, chefe, removi a barreira. E o Red fala, boa. Muito bem, Kai. Meus instintos estavam certos. Então ele fala, a barreira caiu, se reagrupem aqui. Não precisa acabar com todos e... Então de repente ele nota algo. Então ele se aproxima deles e sai correndo puxando eles de qualquer jeito. Deixando um rastro no chão. Vemos uns bichos mortos ali, pã. E ele largando os dois lá no fundo. Então o Verdinho fala, o que é isso? Não pode ser. E vemos ali que na verdade ele salvou eles de um monte de corte ali que apareceu. Então o Red fala, imaginei que as coisas estavam indo bem até demais. Recebemos relatórios sobre uma entidade perigosa na área. Mas é claro que essa coisa tinha que aparecer agora. E vemos ali um ser humanoide aparecendo ao fundo. E ele fala, parece que não temos mais tempo para brincadeira. E vemos ali um cara que tá com a metade do rosto monstro e metade humana. E ele vai se aproximando. E dele fala, escutem todos. Vocês entrem nas ruínas agora. E nisso ele larga ali um bagulho na mão do Kai. E fala, trabalhem juntos e encontrem um fragmento de Estela. Vocês são capazes o suficiente. Vocês conseguem fazer isso. Então o Kai fala, espera só, gente. E o Red fala, sem mais conversa, entrem logo. Empurrando eles pra dentro do buraco. Enquanto o Protinha fica, chefe Red, o que a gente deve fazer sozinho? E nisso, o cara mascarado, misterioso, fica de frente ali com o Red. E a cena já muda, mostrando eles caídos lá embaixo, na completa escuridão. E o Protinha pensa, isso dói. Isso é dentro das ruínas? Então ele acende a lanterna e começa a observar o local. Então ele fica chocado e vê como se fosse uma cidade. E pergunta, que lugar é esse?
Já no capítulo 8, vemos ele ali no mesmo lugar e pensando, incrível, não acredito que um lugar desses exista no subsolo. Então vemos o Verdinho falando, droga, tá escuro demais. E a outra, para de reclamar e vamos pro ponto brilhante ali. E o Kai fala, ah, gente, graças a Deus, achei que tinha me separado e ficado sozinho. Então a Ciano fala, a gente ficou vagando também por culpa desse cara. E ele, o quê? Você estava tão perdida quanto eu. Enfim, que lugar é esse? É maior do que eu esperava. E pensar que a gente acharia traços de uma civilização antiga aqui embaixo. Era fragmento de estela, né? Como a gente vai achar isso numas ruínas desse tamanho? A gente nem sabe como isso se parece. E o Kai pensa, bom, você não tá errado. Se a gente procurar as cegas, vai levar uma eternidade. Se pelo menos o Nero tivesse aqui. E de repente, ele ouve um barulhinho e pensa, hã? E é o Nero, mano. E deixa ele chocado. Ele fala, Nero, como você veio parar aqui? Então a Ciano olha aquilo e fala, uma criatura? E ele pensa, ah, eu tô ferrado, o que eu faço? Agora que eles viram ele, inventar desculpa não vai funcionar. Não, espera, talvez esteja tudo bem. Na verdade, essa pode ser uma boa chance. Não vou conseguir esconder o Nero pra sempre. Quando começar a trabalhar como pioneiro mesmo. Se eu mostrar pra eles que o Nero é útil de verdade. Então ele fala, venham aqui por um momento. Tenham um jeito de achar o fragmento de estela de forma fácil. Então eles se aproximam e o Verdinho fala, então tá dizendo que essa criaturinha que você tem cuidado vai levar a gente até onde tá o fragmento de estela? E a gente vê que a Ciano ali já tá toda fofinha, tá ligado? Com o Nero na mão, mano. E ele fala, sim, tenho certeza que ele vai achar rapidinho. Enquanto o Verdinho ali discute com o Kai se vai funcionar, se não vai, a gente vê ali que a Ciano tá nas nuvens ali com o bichinho na mão, tá ligado? E daí o Kai fala, esquece, é mais rápido mostrar pra vocês. Nero, vamos. Vamos, mostra pra esse idiota o quão incrível você é. E o Nero fala, e daí dá um salto da mão ali da Ciano, dá um rodeão no ar e cê é louco, velho. Virou uma lâmpada LED ali no meio do nada, tá ligado? Deixando eles surpresos. Ficaram sem entender. Daí já vemos ali eles caminhando com o bichinho ali, iluminando todo o local. E o Verdinho falando, mentira. Uma criatura que segue pessoas e tem uma habilidade especial. Nunca nem ouvi falar de algo assim. Onde foi que ele achou isso? Então o Kai fala, o Nero disse que o fragmento de estela tá bem aqui. Dá pra sentir, né? E o Nero fala, e ele diz, conto com você. Então o Nero tá observando, quando de repente ele nota algo. E o Kai pergunta, ah, ele achou alguma coisa? Então vemos ali o Nero indo disparado em direção de algum lugar. E o Kai pergunta, ah, por ali é... A gente já entrou bem fundo, mas quanto mais a gente tem que descer. Então vemos que o Nero tá lá na frente de uma porta, de uma entrada. E o Verdinho fala, ah, tá hesitando por quê? Se tiver medo, sai daqui. E ele diz, quem disse que eu tô com medo? Então vamos entrar. E nisso eles se direcionam pra porta ali. Então já lá dentro, vemos que eles estão ali num corredorzão. E a Ciano fala, é maior do que eu esperava. E o Kai pergunta para que esse lugar era usado. Mais importante, o Nero mudou de direção. E vemos o Nero ali indo por o que parece ser uma porta. E ele fala, ele deve ter achado alguma coisa. Mas de repente eles são surpreendidos por um pé gigante ali que aparece. E o Kai fica surpreso. O bicho aparece na frente dos três. E o Verdinho fala, ele com certeza achou alguma coisa. O que é isso? E vemos um golemzão de ferro ali, tá ligado? Na frente deles. E o Verdinho fala, uma criatura? Não, parece diferente. Então, de repente, a Ciano começa a ser escaneada pelo bicho, mostrando ali a cor dela. A mesma coisa acontece com o Verdinho, mostrando a cor dele ali. E o Kai fala, scan de código Rex, tá checando nossas cores. Então, quando ele tá checando a cor do nosso protinha, dá que é pretume ali, pretão, cê é louco, negão. E o robôzão, que já é racista pra caralho, já fala, detectada a cor de bruxa negra, identificado como ameaça, iniciando a eliminação. Cê é louco, já partiu por cima do protinha ali com a mãozona, pum, deu um socão nos peitos. E ele pensa, ah, seu, tá maluco atacando do nada? Seja lá o que você for, atacar primeiro significa que é melhor estar pronto pra ser esmagado. E nisso os amigos dele já vai pra cima ali do bicho também, tá ligado? E vai ali no socão, pum, dá um soco um no outro ali. E ele pensa, ah, por que isso é tão duro? Sério, que coisa é essa? E nisso o Golem já tá preparando outro soco ali. Só que daí, pum, a Ciano já joga ali um poderzinho no pescoço dele. E o outro já vem pelo outro lado, pum, cercando o bicho. Mas a Ciano pensa, nem usando o poder da cor faz um arranhão. Será porque não é uma criatura? Meu poder não tá funcionando direito. Aquele núcleo dentro dele é tinta? Se aquele for o ponto fraco, preciso acertar rápido. E nisso vemos o Protinha ali já se aproximando ali pra dar-lhe mais um socão. Ele dá um socão ali na costela do bicho, mas de repente já vem se aproximando ali e o Golem dá um socão de volta.
E ele pensa, droga, ataques normais não fazem nada, o que eu faço? Espera, verdade, se eu usar aquele ataque que cobre meu corpo de preto igual da última vez deve funcionar, mas consome cor demais, então eu vou cobrir só meu punho. Ele começa ali a conjurar o poderzinho na volta da mão dele, e vemos que ele conseguiu ali fazer, tá ligado? Então ele se prepara ali, começa a se aproximar com o soco e pum, dá-lhe um socão ali que destroça o bicho em pedaços, mano, causando uma explosão. Cê é louco. Já vemos ali o bichinho ali que tava com a luzinha acesa, já pum, desfalece na hora, já perdeu a luz. E ele fala, ufa, aquele negócio foi mais chato do que eu esperava. Hã? Então ele olha pro chão e vê o núcleo do bicho e fala, ah, isso é um núcleo, parece diferente dos que eu costumo ver. A Mari vai gostar disso se eu levar pra ela. Então eles falam pro Kai, Kai, que poder foi aquele agora há pouco? Achei que sua habilidade só absorvia coisas. Explica isso direito, preciso saber da próxima vez que a gente lutar. E o Verdinho fala, se você conseguia fazer isso, por que não usou antes? E ele só fala, como vocês ainda estão exigindo isso? Aquela técnica drena tanta cor que eu não conseguiria usar a menos que fosse obrigado. Então de repente uma porta se abre nas costas do Kai ali e eles olham pra ela. Hã? Aquela porta acabou de abrir sozinha? Eles pensam. E vemos a porta ali aberta e de repente o Nero já começa a se aproximar dela, tá ligado? E começa a falar, que. E o Kai fala, Nero, o que foi? Tem algo ali? Ah, não tô vendo nada. Tem certeza que é seguro? Então ele começa a se aproximar com a mão e toca naquela barreira. Ele diz, isso é tipo aquela barreira de antes. Então de repente começa a sair uma energia daquele lugar e eles falam, o quê? Tá puxando a gente pra dentro. E aquela energia começa a puxar os três. E eles falam, droga, por que você tocou nisso? Cuidado! E são completamente sugados ali pela porta. Já lá dentro a gente vê os três ali no completo nada, no completo escuro. Então alguém fala, ah, isso dói, e agora? Que porcaria é essa? E a Ciano diz, tá tão escuro, não consigo ver nada. Tá todo mundo bem? Então vemos o Verdinho dizendo, hã? O que? Minha cor? Minha cor sumiu? O que merda tá acontecendo? E vemos que eles estão tudo em choque ali, que estão sem cor, tá ligado? Já no capítulo 9, a gente vê a cidade brilhante ali, um escorpiãozinho, e daí a cena já corta para o escritório administrativo do leste, onde um cara bate a mão na mesa e diz, aquele moleque desgraçado, já encontraram a localização dele, para onde ele foi? E o outro diz, ouvi dizer que ele saiu numa missão de expedição com o Red, agora mesmo. Ele também me mandou te passar um recado, para de meter o nariz onde não é chamado. E o gordão fala, droga, preto, ele disse, preto, como ele pode levar algo tão perigoso assim pro campo? Caralho, o cara é racistão, mano. E ele continua, que merda o Red tem na cabeça? Ele é um herói, mas dessa vez ele foi longe demais. Quando aquela criatura apareceu dentro da cidade, tentamos o nosso melhor para abafar o caso para os cidadãos não entrarem em pânico. Mas o conselho já está numa bagunça de novo. Eles estão gritando que a maré negra começou outra vez. O que exatamente eu devo dizer para eles? Só vou levar bronca e nada vai ser resolvido. Então vemos ali uma moça pegando uma xícara e ele continua dizendo, pelo menos tente me dar algo que eu possa usar como desculpa, Camélia. E ela só ri e diz, alguém tá de mau humor hoje, hein, diretora? Relaxa, desse jeito você vai parar no hospital de novo. E vemos que a Camélia é a capitã da Corporação dos Pioneiros do Alvorecer. Que, meu amigo, Camelinha, hein? E ela diz, entendo que você esteja preocupado, mas não se preocupe com isso. Acha mesmo que o Red foi pra lá sem um plano? É do Red que a gente tá falando, sabe? Aquele cara sozinho é o dispositivo de segurança mais confiável que a gente tem. Não é como se tivesse outra pessoa adequada pro trabalho. E quem sabe, se ele levou propositalmente uma pessoa de alto risco dessa vez, ele pode estar mirando em algum ganho inesperado. O que precisamos agora não é medo ou dúvida, é confiança. Diz ela bebendo chá. Então ela bebe e fala, ah, que amargo. E começa a despejar um monte de açúcar ali, mano. Enquanto o cara fala, eu sei, enquanto o Red estiver lá, o pior não vai acontecer, mas mesmo assim. E o gordão fala, como você consegue comer um negócio desse? Não entendo. Camélia, foca na conversa. E ela, ah, tá bom, eu tô te ouvindo, tá? Não sou surda. Sei por que você tem tanto receio do preto. É por causa da bruxa negra, né? O preto é perigoso, ele simboliza morte e medo. Especialmente a primeira maré negra.
que a bruxa causou. A humanidade quase foi extinta naquela época. Criaturas apareceram e o mundo foi coberto por uma névoa escura e tudo se transformou na Terra Negra. A maré virá novamente. Essa cidade já segurou várias ondas, grandes e pequenas, mas a próxima ameaça é só uma questão de tempo. O verdadeiro motivo de estarmos tão desesperados para explorar e recuperar a Terra é simplesmente para sobreviver. Você recebeu o relatório sobre o aumento de fenômenos estranhos ao redor da cidade ultimamente, certo? E agora alguém com um preto apareceu também. Ainda não sabemos como essas duas coisas estão conectadas, ou se estão, mas uma coisa é certa: para o futuro, precisamos de todo o poder de fogo que conseguirmos. Como Lord Luminous disse, precisamos usar todos os recursos disponíveis, mesmo que esse recurso seja o preto. Então, diretor, por favor, convença o conselho. E ele diz: é mais fácil falar do que fazer. Vou fazer o meu melhor. Quem sabe a cidade brilhante pode acabar girando em torno desse garoto de agora em diante. Então a cena já volta ali pra eles presos naquela escuridão. E alguém fala: o que aconteceu aqui? A minha cor sumiu toda. Então por que você ainda tá com a sua? E vemos que o Kai ali ainda tá pretinho de boas. E ele fala: sei lá, talvez porque eu sou preto? E o Verdinho fala: eu só dei um gritinho, então porque eu tô me sentindo tão fraco. E a Ciano também diz: meu corpo todo, tô sem força nenhuma. E o Kai observa isso e pensa: por que ele tá assim? Eu me sinto bem. Será que é a primeira vez dele sem nenhuma cor? Além disso, desde que entrei nesse espaço, eu tô com uma sensação estranha. Se eu focar minha visão, parece que eu consigo ver alguma coisa. E ele observa o núcleo verde do garoto ali. Então, de repente, ele começa a escutar uns sussurros e todos eles começam a escutar, deixando eles em choque. Então, o Verdinho já vai com a mão na espada e fala: quem tá aí? Que é isso? Apareça! E o Prota já pensa: esse sussurro, eu já ouvi algo assim antes, hein? Não é parecido, mas tem algo diferente. Parece que algo ruim tá prestes a acontecer. E de repente, mano, a gente já vê ali uma silhueta macabra do lado deles, mano. O que deixa ali o Prota assustado pra caralho e eles também. E eles falam: o quê? É uma criatura? Não senti nada, quando foi que isso chegou aqui? Então essa criatura aponta o dedo aí pro nosso Protinha. E no que ela aponta o dedo pra ele, ele abre os olhos e parece que ele começa a ver aí uma destruição, uns bichos entrando, parece que ele tá vendo o passado. E daí ela olha pra ele e ele pensa: essa é a memória ou realidade? Quem sou eu? Ele pensa. Então uma voz diz: tudo bem, então você vai precisar de um nome. Kai, esse é o seu nome. Vai encontrar sua própria luz e cor. E então de repente o Kai se assusta ali e pensa: que diabos são essas cenas bizarras, droga? Mas no final eu com certeza vi. Lumiel, você tá de brincadeira comigo? Alguém grita. Vem pra cima então, podem vir, seus desgraçados. O que foi que eu fiz de tão errado? E vemos ali que o Verdinho tá golpeando ali o ar, tá ligado? E a Ciano tá no chão já dizendo: parem. E o Verdinho ali tá chorando sangue, parece, dizendo: vou matar todos vocês, saiam da minha frente agora. E a Ciano tá dizendo: me desculpa, irmã, não vou fazer de novo, me desculpa, eu sinto muito, me perdoa. Então ele olha pra isso e pensa: esses dois não estão bem. É aquela criatura de antes também. Aqui não é um lugar pra gente ficar por muito tempo, precisamos sair rápido. Então de repente vemos ali o nosso querido Nero chegando, brilhando. E ele fala: Nero, você tá a salvo, você tá bem aqui. E ele: o que é isso? E o Nero tá se balançando no ar ali. E ele diz: tem alguma coisa ali? Entendi. Então é só eu seguir o caminho que você fez, né? Vamos conferir. Mas antes preciso cuidar desses dois. Nero, acho que pode com sua habilidade. Então o Nero já confirma e pum! Faz ali uma aura que dissipa toda aquela aura maligna deles. E ele elogia o Nero dizendo: boa, parece que tá funcionando. Vocês dois fiquem aqui. Vou ali na frente verificar uma coisa. E nisso o Kai começa a seguir aquele caminho ali que o Nero traçou e diz: parece que tô andando há uma eternidade, mas ainda não consigo ver nada. E esse sussurro de novo: nenhuma cor pode jamais te manchar, o sussurro diz. E ele fala: já tô de saco cheio de ouvir essas frases enigmáticas repetindo. Então de repente ele vê uma luz lá no fim do túnel e fala: tem alguma coisa ali, não acredito. Então ele sai correndo e chegando ali ele observa e diz: finalmente encontrei o fragmento Stella. Julgando pela aparência, é definitivamente ele, mas o brilho e o formato são diferentes do que eu via antes. Talvez cada fragmento tenha sua própria forma. De qualquer jeito, é melhor eu pegar isso e dar o fora daqui. Eu não quero ficar nesse lugar sinistro nem mais um minuto. E ele vai se aproximando ali com a mão do fragmento de Stella. E a gente vê que o fragmento de Stella ali é um bagulho meio cheio de arco-íris, tá ligado? E daí ele nota algo e fica surpreso.
e pensa, o que foi isso agora? Minha habilidade de absorção ativou sozinha de novo. E vemos que ele quase sugou o fragmento ali, fi. E ele diz, deve ficar tudo bem, foi só por um instante, de qualquer forma. Então ele pega o fragmento e, de repente, toda aquela névoa negra começa a recuar, deixando a sala completamente visível. Ele diz, o espaço negro sumiu. A Terra Negra realmente é cheia de incógnitas. Nunca para de me surpreender. Então ele vai chegando e dizendo, ei, vocês estão se sentindo melhor? E o verdinho, você. E ela, Kai, como você ficou bem naquela escuridão? E ele, não sei. Mais importante, olhem isso, nós achamos o fragmento de Stella. E o verdinho fala, essa é a coisa que o chefe Red falou? É tão pequeno. E ela diz, todas essas cores, isso é incrível, sério. Mas Kai, seu corpo não foi afetado mesmo. E de repente vemos o Nero se aproximando e olhando o negocinho ali, tá ligado? E ele diz, sim, eu me sinto totalmente bem. E de repente o Nero abre o bocão e engoliu o fragmento de Stella, deixando eles completamente em choque. O Protinho, o Verdinho, a Ciano, e ele fala, Nero, o que você tá fazendo? Já no capítulo 10, a gente vê o Prota ali gritando, Nero, isso não é comida. Então, de repente, o Verdinho já pega o Nero no colo ali, balançando ele e gritando, droga, como você achou isso? Gospe agora mesmo. E nisso o Prota segura ele, dizendo, ei, o que você tá fazendo? E o Verdinho fala, a gente se matou pra chegar aqui, e isso que acontece? E ele grita, tira as mãos do Nero. Isso enquanto começou a aparecer umas rachaduras ali, mano. E do nada começa a cair um monte de pedra, surpreendendo eles. E o Prota fala, mas o quê? Por que tá tudo desabando? E o Verdinho só fala, merda, só corre. A gente precisa sair daqui rápido. E nisso eles saem correndo dali. Então a cena muda ali, mostrando os trabalhadores ao redor do bicho e observando ali uma rachadura no chão. Então de repente alguém fala, droga, disseram que tinha uma entidade perigosa. Fiquei imaginando o que seria. E vemos que é de cabelo laranja ali. Então o cara atrás dela diz, essas marcas, será que é aquela coisa mesmo? E ela fala, aquele desgraçado viciado em batalha apareceu de novo. Criatura com forma humana. Demônio da espada. Eu tava torcendo pra ser só uma disputa territorial pequena. Mas claro que uma das mãos negras da bruxa tinha que aparecer. Sempre que ele aparece, ele compra a briga primeiro e ainda é astuto. Que pé no saco. Teve relatos de criaturas surgindo em várias zonas pioneiras ultimamente. Será que tem a ver com a aparição do demônio da espada? Então ela fala, a investigação acaba aqui, pessoal. Preparar para recuar. E ele diz, o quê? Mas a gente tá quase no destino. E ela, não. Já atingimos nosso objetivo mínimo. Garantimos tinta e matéria-prima suficiente. Não quero arriscar mais do que isso. O objetivo principal era fazer esses novatos se acostumarem com a Terra Negra, de qualquer forma. Isso já deve bastar. Quando de repente, ela vê uma grande explosão acontecendo ao fundo. E ela vê e pensa, esse brilho vermelho é do chefe Red. Se ele tá lutando diretamente, então o demônio da espada tá lá. Então de repente um grande corte começa a se aproximar e deixa ela em choque. E ela grita, abaixem-se! E aquele corte atinge ali a pedra ali. Então ela já saca o martelão e começa a se aproximar e pum, dá-lhe uma porrada no corte, mano. E fala, acabou a expedição, voltem pra base avançada, eu vou me encontrar com o chefe Red. E o outro só concorda dizendo, sim, eu guio o resto de volta. Cuidado, chefe Arância. E nisso ela dispara ali, deixando o chão quebrado, mano. E nisso o Red tá ali lutando contra o demônio da espada, destruindo tudo ao redor. E a batalha tá insana, mano, vários cortes no ar. E o bicho então pega que parece ser uma lança ali, prepara pra lançar e pum, lança na direção do Red, mas o Red defende, usando a própria lâmina com a cor. Então ele reflete essa lança, enquanto o bicho vem na direção dele de novo, mas ele ainda defende de boaça, e o bicho fica observando isso. E enquanto ele defende, ele já lançou ali um poderzão nos pés do bicho, tá ligado? Fazendo ele ser obrigado a recuar. E ele recua enquanto observa o Red. E de repente alguém fala, bela distração, chefe. Agora tenta desviar disso também. E vemos que é a Arância chegando ali, ó, com um martelão, tá ligado? E ela diz, se você conseguir, é claro, né? E ela dá-lhe uma martelada macia ali no demônio da espada, jogando ele no chão cravado, rachando tudo. E já vemos ali pelo rosto dele que ele não gostou nem um pouco disso. Ela desce pro chão então e diz, tarde demais. E o Red só dá uma risadinha e diz, ufa, essa foi por pouco. E ela diz, para de falar besteira. Eu acertei em cheio, mas acho que ainda não foi suficiente. E de fato não foi, a gente já vê a silhueta dele ali e o demônio da espada tá se aproximando. E o Red fala, tá tranquilo, com a sua cor, a gente lida com esse desgraçado chato facinho. Mesmo assim, não pega leve com ele. E ela diz, ainda bem que cheguei antes de você ir com tudo, porque nenhum colorista
comigo incluso, quero ver você lutar a sério, chefe. E ele diz, caramba, sempre reclamando. Enfim, agora que você tá aqui também, vamos quebrar mais uma das mãos negras da bruxa. Então ela prepara ali o poderzinho dela, já posicionando o martelo dela. E nisso o demônio da espada tá putaço ali, saltando veia do rosto, só observando. Então de repente alguém fala, quase lá. O que pega de surpresa tanto o demônio da espada quanto o Red. E a gente vê que tá vindo do buraco. Alguém fala, ei, para de empurrar, quase caí. Então para de arrastar o pé e sobe mais rápido. Finalmente chegamos e vemos uma mãozinha ali. E é eles que conseguiram escalar de volta. E o Kai fala, finalmente saímos. Primeira vez que fico feliz em ver a Terra Negra. Nunca mais volto lá pra dentro. Então ele olha pra frente e ele vê que a Arância e o Red tá lá atrás e o demônio da espada tá na frente deles. E ele fala, espera. Não! E de repente o Red começa a correr na direção deles pra tentar salvar. E ele grita, agora, pra trás! Não tentem lutar contra ele! E nisso o demônio da espada já foi pra cima deles, mano. Tarde demais. O que pega eles completamente de surpresa. O Verdinho vai com a mão na espada e a Ciano também. E vão pra cima dele. Mas ele simplesmente quebra no meio as espadas deles. O que deixa eles completamente em choque e que ficam pensando, o quê? Um esporte especial reforçado quebrado num golpe só? Eu vou morrer! E nisso o demônio da espada já tá preparado ali pra fatiar eles mesmo, tá ligado? E dispara um cortezão, só que quem tá na frente é o nosso Prota, fiote, que imbuiu ali a aura negra no braço pra tentar defender, só que não foi suficiente. Ele já gospe sangue ali e a Ciano fala, Kai, você... E ele já tá caindo no chão. E nisso o demônio da espada já dá um chute no peito do Verdinho e pega a Ciano ali, de refém. E vemos que o Verdinho ali tá se tremendo no chão de dor. Então o demônio da espada fala, parem! Então o Red e a Arância param. E ele continua, abram um caminho, não persigam. E a chave, onde está? Entreguem. Se não, escutam, eu mato vocês. Ele fala bem pausado assim mesmo, bem estranho. Então o Red dá uma olhada pra baixo, vê o Kai caído ali com o Nero chorando do lado dele, tadinho do Nero, mano. E o Red fala, esse desgraçado. E começa a mudar de aura, mano. O bagulho vai ficar sério. Então vemos eles conversando ali, né, de longe, quando de repente a mãozinha do Prota começa a mexer, fiote. E o demônio da espada fala, se decidam logo. E nisso a Ciano tá ali, tá ligado, de refém. E a Arância fala, seu desgraçado, pedaço de entregar o quê? Eu não faço ideia do que você tá falando, ela diz. Quando de repente algo muda. E eles falam, Kai? E vemos que o Kai tá se levantando com uma aura maligna ali atrás do demônio da espada. Lamento pra ti, demônio da espada, agora tu vai conhecer o verdadeiro terror. Então o demônio da espada se surpreende olhando pra trás e dizendo, quem é você? E vemos o Protinha todo negro ali, mano, completamente coberto pela tinta e o braço dele começando a se regenerar. Já no capítulo 11, a gente vê o demônio da espada pensando, como? Ele se levantou de novo? E por quê? Preto? Em um humano? E ele observa o braço do Prota se regenerando ali, tá ligado? E nisso o Prota começa a conjurar uma magia ali na mão, tá ligado? O que surpreende o demônio da espada. E o Prota simplesmente começou a sugar, mano, o demônio da espada pra perto dele. Bizarro, mano, o que deixa surpreso a Arância e o Red. E eu também, porra. Ele já pegou ali o demônio da espada pelo pescoço, tá ligado? E ergueu ele pra cima. Totalmente dark ali, tá ligado? E nisso a Arância já pega os dois que estavam de refém e fala, agora, rápido, por aqui. E o Red pensa, droga, Kai, o preto acabou te consumindo? Será que ele ficou igual aqueles caras da mão negra? Que isso, já desacreditou do nosso Prota? Daí não, né? Daí não, confia mais no nosso Protinha, pô. E nisso o Kai tá ali, segurando o cara pelo pescoço, tá ligado? Totalmente negresco. E o demônio da espada começa a pensar, ele tá roubando a minha existência. Não é uma alucinação, com certeza é igual a ela. Provavelmente é a bruxa, né? Então ele olha pro Kai e diz isso, era você, a chave. E nisso começa a brotar ali umas boquinhas ali com dente do poder do Prota pra devorar, mano, o demônio da espada. E nisso o demônio da espada já saca o esporte dele ali e fatia tudo, tentando se afastar do Prota. E pensa, não dá pra enfrentar ele desse jeito. Primeiro os membros. Então ele dispara um monte de golpe ali no ar, mas ele fica surpreso porque a espada dele simplesmente parou no meio do caminho. E ele diz, não tá funcionando? É claro que não tá. O Prota tá completamente ali, ó, coberto de energia preta, como se fosse uma armadura. Então o Prota simplesmente pega a espada dele na lâmina mesmo, tá ligado? O que deixa ele completamente surpreso. E as boquinhas vão na direção dele. E ele pula
pra escapar de ser comido. E ele pensa, eu não achei que chegaria a esse ponto. Então, de repente, alguém fala, tá olhando pra onde? E é a Arância que chega com o martelão, martelando o demônio da espada. E ela diz, já chega, você quer morrer? Quebrando a espada do demônio da espada. E deixando ele completamente puto. E ele fica pensando, é perigoso, vou recuar por enquanto, agora que achei a chave. E ela fica surpresa com isso, dizendo, hã? Seu desgraçado filho da puta, você saiu destruindo tudo e agora vem com essa? Vai fugir de novo só porque tá perdendo? Senhor, ele foi por ali, temos que parar ele antes que ele entre nas profundezas. E nisso o Red vai pra cima dele, e o Red fala, ei, onde você pensa que vai, com uma aura ameaçadora pra caralho. E nisso ele começa a conjurar ali o Croma Fogo da Aniquilação na espada dele. E de repente ele dispara esse corte, fatiando o braço do demônio da espada no meio. E não só o braço, como todo o chão ali foi partido também. Então o braço do demônio da espada cai pegando fogo ali no chão. E ele fica gemendo de dor ali, dizendo, isso é Croma, seu desgraçado, não se atreva. E o Red fala, não disse pra gente lutar a sério agora? Vou te mandar pro inferno junto com seus amiguinhos. E nisso ele vai pra cima do demônio da espada, derretendo ele, tá ligado? E o demônio da espada diz, na próxima não vai terminar assim. A chave, com certeza, vai ser minha. E nisso o demônio da espada dá um pulão ali, tá ligado? E pula na escuridão, mano. E o Red fica só observando. E ela grita, senhor, vamos continuar a perseguição. E ele fala, não, pare. É perigoso se avançarmos mais do que isso. E ela, a gente quase pegou ele, mas escapou de novo. E ele, não tem jeito. Não viemos preparados para entrar nas profundezas. Mesmo com um débito nas nossas costas, esse é o nosso limite por enquanto. É frustrante saber que as próprias terras negras servem de escudos para eles. E eles ficam observando as terras negras. Então alguém fala, capitão, desculpa por ter sido um fardo. E ele diz que nada, fico feliz que você esteja bem. E a Arância fala, foi sorte a gente ter cruzado com ele e ninguém ter morrido. E o Red fala, mais importante agora... E eles olham pro Protinha. E ele fala, o que vamos fazer com ele? Ele ainda tá consciente? E vê uma Protinha coberta ali de energia escura. E ele pensa, eu já esperava que o poder do Kai fosse perigoso, mas não a esse ponto. Além disso, o que é aquilo? Ele tá absorvendo até as terras negras? Então, de repente, a energia começa a se dissipar, o que pega eles completamente de surpresa. E vemos o Kai completamente albinaço ali. E ele fala, ele recuperou a consciência? O que choca eles. Mas eles olham pro Prota e falam, o quê? Um sem cor? E o Prota cai no chão. E todos ficam observando ele ali caído. E a Ciano fala, hã? Senhor, quem é esse cara? Porra, já não reconheceu o nosso Prota, Ciano. Tá de sacanagem. Que isso? Porra, ele recém salvou a vida da maluca, ela já esqueceu dele. Só porque tá albininho racista. Nisso a cena já muda pro demônio da espada ali com a mão no ombro, tá ligado? E ele chorando de dor ali, pelo visto, tá ligado? Sangue escorrendo. E ele putaço veio assaltando, tá ligado? E de repente a gente vê o braço dele se recuperando. E vemos alguém falando. Nossa, já tinha alguém aqui? Mas o que é isso? Por que você tá assim? Levou uma surra em algum lugar? Tinha que ser você, sempre se metendo onde não é chamado. E ele fala, Viper. E vemos que é ali uma Billie Eilish, tá ligado? Dos manhwa. E ela diz, eu tava entediada mesmo, então isso é perfeito. Vai, me conta o que aconteceu. Não é como se um cara como você fosse apanhar de qualquer um, então... Com quem você lutou, hein? Hã? Então ela vê o fragmento de croma ali no braço dele e diz... Rastros de um calor escaldante queimando na ferida. Um vermelho puro, sem nenhuma mistura. Você lutou contra o Red, não foi? E você ainda conseguiu voltar vivo depois de levar um golpe daquele monstro. Mas fala sério, por que você é tão obcecado em lutar? Ver você se esforçando assim é hilário. E ele só fala, cala a boca e some daqui. E ela diz, mas aquele cara não é forte demais pra humano? Isso é irritante. Bom, ele é do tipo que luta consumindo a própria vida. Provavelmente vai acabar se autodestruindo um dia desses. É, pelo que deu pra entender aí, o Croma é tipo ele consumindo a própria vida, mano. Estranho. E ela continua dizendo, ei, escuta aqui. Por que não me respondeu minha pergunta de antes? Você também percebeu, né? Que a cortina da bruxa negra se abriu. Você viu, não viu? Descobriu como ela se abriu? Se souber, desembucha logo. Você sabe muito bem o que significa a cortina da bruxa se abrir, não sabe? E ele fica em silêncio. Então ele fica pensando, sua idiota, você acha que eu te contaria a identidade da chave? Se for descoberta, vai ser um problemão. E ela só fica, que cara chato. E ele continua pensando, eu vou, com certeza,
pegar ela pra mim. Então ela fala, agir de forma tão suspeita só deixa óbvio que você tá escondendo algo. Que imbecil. Mas tanto faz, tá tudo bem. A gente ia acabar descobrindo tudo sozinha de qualquer jeito. E pelo visto ali é duas Viper, mano. E a outra Viper diz, é isso aí, você tá certa, nós vamos descobrir. Não precisamos desse imbecil. Pela reação dele, com certeza algo fez a cortina abrir. E provavelmente tem a ver com aquele pessoal da cidade. Então se continuarmos movendo as criaturas como estamos fazendo, uma pista vai acabar aparecendo, né? E vemos ali um monstro gigante, mano. Raposa de 9 caudas, tá ligado? Desse manhwa. E ela diz, então, que tal se a gente se preparar para agitar as coisas? Então, já no capítulo 12, a gente vê a cidade brilhante ali brilhando e todo mundo observando o Protinha ali deitado albinaço, tá ligado? Sem cor. Todo mundo em silêncio, em clima de luto, tá ligado? E o Red falando, não tenho nem coragem de olhar na cara de vocês. Eu disse que ninguém ia se machucar sério, mas não consegui cumprir a promessa. Me desculpem, a culpa disso ter terminado assim é minha. E ele pensa com o relógio na mão. Não mudei nada, nem antes nem agora. E herói o caramba, diz ele fechando a mão com o relógio. Então Aciano fala, não, pense bem, pela taxa de sobrevivência dos novos pioneiros, tivemos sorte de ter acabado só nisso. Na verdade, acho que todo mundo ficou seguro graças aos 2 capitães. Então após um breve silêncio dele ouvindo ela fala, vou ficar mais forte pra não te atrasar na próxima vez. E ele diz, não precisa ter tanta pressa. E a Mari tá confusa ali, pensando, o que tá acontecendo aqui? Quem diria que eu viria o colorista mais famoso da cidade num lugar desses? Eles apareceram do nada, dizendo que eram colegas do Kai. Fiquei preocupada quando o Kai voltou nesse estado, mas pelo menos dá pra ver que eles não são pessoas ruins. Ah, quando é que você vai acordar, Kai? Não dou conta disso sozinha. A enfermeira disse que não tinha nada de errado e que você acordaria logo. Então o Red fala, você disse que seu nome era Mari, né? Amiga do Kai. E ela, sim. E ele continua, como você ouviu, não precisa se preocupar com o estado dele. E eu queria te perguntar uma coisa. A gente tá procurando uma criaturinha chamada Nero, você sabe onde ele tá? E nesse momento o Nero aparece ali na sombra do Prota. E o Verdinho nota. Então ele olha pro Nero e fala, ali, ele tá ali. Seu maldito, finalmente apareceu. E vê um Nerinho fofinho ali do lado do Protinha. E o Verdinho fala, capitão, foi ele que engoliu o fragmento de Estela. Sabe quão difícil foi pra gente explicar tudo só porque você sumiu? Vem aqui! E ele vai pra cima do Nero tentando pegar o Nero, mas o Nero sai pulando pela sala ali, pula na cabeça dele e de repente pula no colo da Mari. E ele diz, seu maldito! E ela diz, Nero, fiquei tão preocupada, sabia que você tava na sombra do Kai. Que bom que você tá bem. Isso pega o Red de surpresa, que pensa, o que é isso? Parece familiar, será que é impressão minha? Então de repente o Nero abre a boca e começa a sair ali um arco-íris da boca dele e é o fragmento de Estela, que deixa a Mari em choque. E o Verdinho fala, como ele cuspiu isso? E Aciano diz, que alívio. Eu tava preocupado em como ia tirar isso de dentro dele. E o Red já vai com a mãozona ali e diz, o fragmento de Estela. Finalmente encontramos outra peça. Quantos sacrifícios tivemos que fazer por causa disso? Então vemos os pensamentos ali do Prota pensando, é perigoso. A Ellie e o Gale não vão conseguir parar. Eu tenho que ajudar. E de repente ele acorda ali suando frio e se levanta, gritando. E vê todo mundo ali na sala olhando pra ele. E ele, onde eu tô? Cadê aquele cara? Então ele olha pra sua mão e pensa, não, espera, o mais importante, eu tô sem cor agora. Por quê? Tô ferrado. Que desculpa eu vou dar dessa vez? Se eu for expulso que nem da outra vez. Então de repente o Red fala, levante a cabeça. Por acaso você cometeu algum crime? Por que essa cara? Não me importa a sua aparência. O que importa é que vocês foram incríveis logo na primeira exploração. Eu não esperava que você fosse tão longe. Vou pegar pesado com você de agora em diante, então se prepare, beleza, Kai? Bem-vindo ao time vermelho. Então o Kai observa e dá um sorriso e diz, sim, pelo visto nosso Protinha ficou bem contente aí com conseguir entrar no time. Então o Red fala, bom, já que terminamos por aqui, conversem o que tiverem que conversar e estão dispensados. Eu vou encontrar com a Lorde Luminous. Fiquem à vontade até receberem ordens diretas do corpo de pioneiros. E vemos eles ficando sozinhos ali com o Prota. Então Aciano fala, Kai, você deve ter muito o que explicar, mas não vou ficar te pressionando. Você por acaso se lembra de alguma coisa, digo, do que aconteceu depois que você apagou? E ele pensa, o Capitão Red disse pra gente não comentar sobre isso por enquanto, mas... Então ele fala, na verdade, não lembro muito bem do que aconteceu. E ela, tá bom, vou deixar passar. Você deve ter seus segredos. Então o Prota fala, não, é sério, mas mudando de assunto, tem algum jeito de eu voltar
voltar a ser preto? E a Mari diz, não se preocupe com isso, eu já deixei tudo preparado para situações assim. Espera, eu tinha certeza que coloquei aqui. Ah, achei, tinta preta. E vemos ela puxando um frasco ali, surpreendendo a Ciano. E ela diz, eu peguei escondido lá no lixão. E a Ciano diz, o que é isso? Isso é literalmente lixo, nem dá pra chamar de tinta. Por que algo tão perigoso? Então o Kai simplesmente abre o frasco e diz, ah, sabia que podia contar com você, Mari. Minha tinta exclusiva. E a Ciano fala, tá falando sério? Isso é praticamente veneno, sabia? Mas ele simplesmente engole aquilo tudo, mano. Ai, que nojo. O cara bebendo lixo na frente da mina, mano. E a Mari de boa vendo ele beber, tá ligado? E de repente vê uma cor do pratinha voltando. E ele dizendo, ah, agora sim, me sinto vivo. Boa, recuperação completa. E a Mari diz, cara, isso ainda não é o bastante, né? Tenho mais no meu ateliê, vamos resolver isso lá. E ele, ah, sério? Valeu, Mari. E nisso o Verdinho tá observando. E ele diz, já acabaram com os papinhos furados? Eu tô indo nessa. E você, seu braço voltou ao normal. Então o Verdinho pensa, regeneração física é uma habilidade de alto nível que só colorista de cura tem. Como algo assim é possível? Então ele fala, me responde uma coisa, por que você se meteu na frente naquela hora? E vemos ele se recordando de quando o Prota tomou ali o corte por eles, tá ligado? E o Prota fala, ah, bem, é que eu senti que vocês estavam em perigo e achei que podia parar aquilo com a minha habilidade. Bom, eu falhei e quase deu tudo errado. E nisso o Verdinho range os dentes ali, pega o Protinha pelo pescoço e fala, não fode, porra. Quem te pediu ajuda, hein? Eu realmente te odeio. O que pega o Protinha de surpresa. E a Mari aponta pra ele e diz, ei, moleque, o que você pensa que tá fazendo? Por que você tá tão bravo assim? Então ele fica em silêncio e solta o Prota. E sai todo tsundere ali, tá ligado? E a Mari fala, qual é a desse idiota? Ele vai embora assim, sem nem pedir desculpa. E a Ciano diz, não liga pra ele é sempre assim. Tá bom, eu também já vou indo. E o Kai fala, tudo bem, obrigado por vir. Vamos deixar a nossa revanche para outra hora, a Ciano diz, enquanto ela sai, deixando a Mari e o Prota sozinhos. Então o Prota fala, Mari, vamos voltar também? E ela, sim. Ah, verdade, Mari, tem uma coisa que eu quero te mostrar antes. E ela, ah, o quê? É um negócio que eu peguei depois de derrotar uma coisa nessa exploração. E vemos a memória do Golem aí. Então ele vai ali na mochila dele e diz, peguei porque achei que você ia gostar. É isso aqui. E ele mostra o núcleo do Golem. E ela observa aquilo e diz, isso é... E de repente a cena já corta aí pro Red lá num castelo todo arco-íris, todo LGBTs. E ele fica olhando ali, pá, de repente uma luz surge e vemos uma silhueta se formando naquele portal. E ele diz, cheguei. E ela, ah, pode entrar, estava à sua espera. E ele fala, acho que finalmente tenho boas notícias depois de tanto tempo. Como você previu, agora podemos abrir as cortinas da Bruxa Negra, Lord Luminous. E vemos que é a Lord Luminous ali, toda Luminous, tá ligado? Então já no capítulo 13, a cena muda ali pra Mario Workshop. E ela diz, isso é incrível, é igualzinho ao que eu vi nos livros. Com certeza é tecnologia da civilização antiga. Um dispositivo que usa tinta como combustível. A gente já tá acostumado com isso, mas a eficiência desse é absurda. Pensar que isso manteve o Golem das ruínas se movendo até agora, só com tinta velha. Essa tecnologia é sensacional. E ele fica observando ela ali. E ele diz, pra mim... parece igual a qualquer outro núcleo. É tão especial assim? E ela, mas é claro, até as tropas de exploração famosas só encontram algo assim nas ruínas uma vez por ano. Com sorte. Ah, eu queria tanto ter vivido naquela época, um banquete de tecnologias antigas, agora perdidas no tempo. E ele, tão importante assim? Uma relíquia antiga deve valer uma nota. Não vai vender? E ela fala, ah, é por isso que são amadores. Kai, você acha mesmo que uma mecânica como eu perderia uma chance dessas por dinheiro? É óbvio que eu vou desmontar e estudar isso aqui. Enfim, pode esperar coisa boa. Tô tendo várias ideias agora mesmo. Vou criar o melhor equipamento possível, feito sob medida para você. Então já que o fornecimento de tinta é aqui... E vemos o Kai olhando ela e pensando. Vendo ela feliz assim, acho que valeu a pena ter trazido. Nero, vamos nessa. E ele, kiu! E ele vai saindo e diz, Mari, depois eu passo aqui de novo. E ela, ah, verdade, Kai, espera um pouco. Agora que lembrei, tinha alguém te procurando. E ele, eu? E ela fala, foi quando eu entrei no fundo do Distrito das Sombras, para conseguir tinta para sua recuperação. Uma pessoa que eu nunca tinha visto por aqui vieram falar comigo. No começo eu achei que fosse bandido de outro setor, mas eles sabiam quem a gente era. E vemos o cara falando ali, você é amiga do Kai. A Mari, certo? Gostaríamos de conhecer o portador do preto, de quem todos têm falado ultimamente. Então, voltando para a realidade, ela diz, foi o que disseram. Senti que era problema, então fugi na hora.
E ele diz, Mari, isso é perigoso. Eu te falei pra não ir no fundo do distrito sozinha. E ela, eu sei, mas dessa vez era urgente. De qualquer forma, se vir gente estranha de novo, não se envolva, diz o Kai. Enquanto ela fala, pode deixar, cuidado na volta pra casa. E já ali na rua o Prota pensa, isso me deixa inquieto, mas a segurança nesse setor é boa, então não deve ter grandes problemas. Como o alvo parece ser eu, eles vão vir direto até mim, se quiserem alguma coisa. Então a cena já muda ali, mostrando o Prota caminhando ali com o capuz e falando. Tô meio acabado, parando pra pensar, faz quanto tempo que não vou pra casa? Melhor eu voltar logo e descansar um pouco. Aliás, não parece que o número de pessoas sem teto aumentou ultimamente? Se as pessoas que geralmente ficam no subsolo subiram até aqui, aconteceu alguma coisa? Será que estourou uma guerra entre gangues ou algo do tipo? Nero, o que foi? E o Nero, kiu, kiu, kiu. E aponta ali pra um beco, tá ligado? E o Prota fala, ali tem algo no beco? Ei, Nero, você sabe que é perigoso entrar no fundo do distrito das sombras. E ele, kiu, kiu. E ele, tá bom, eu vou lá ver. E ele pensa, os sentidos do Nero sempre foram preciosos. Deve ter alguma coisa lá. Aproveitando, será que eu testo aquilo que andei praticando? Do mesmo jeito que cubro meu punho com preto. Então vemos a energia ali focando no olho dele. E ele diz, focar o poder nos meus olhos. Minha visão mudou várias vezes sem eu perceber. Eu conseguia ver claramente coisas que normalmente são invisíveis. Se eu conseguir pelo menos imitar isso, pode ser útil para explorar lugares escuros. Visão invertida. Então ele cobre seu olho e fala, funcionou. E vê uma silhueta toda LGBT lá no beco, tá ligado? O que surpreende ele. E ele fala, o quê? Tem alguém lá mesmo? E ele diz, ei, quem tá aí? E vai se aproximando, enquanto a pessoa vai saindo. E ele diz, espera! E ele pensa, será que é a pessoa que queria me encontrar? Se for, não posso deixar escapar. Pela segurança da Mari, tenho que pegar essa pessoa e descobrir quem é. Então quando ele olha, tem uma grande porta ali, que ele entra e fala, mas o que é isso? Eu não tava em um beco ainda agora. Então aquela porta se fecha. Ele diz a entrada. Então alguém fala, como esperado, você é interessante. Eu não pretendia me revelar logo de cara. Pode se orgulhar. Me encontrar primeiro não é algo que qualquer um consiga fazer. E vemos a Luminous ali atrás do Pratinha, deixando ele em choque. E ele toma um sustão, falando, quem é você? E ela fala, prazer em conhecê-lo, criança do preto. Eu sou Celestia. E ele pensa, o corpo todo dela brilha com todas as cores. A única pessoa que eu conheço capaz de emitir uma luz assim é aquela pessoa. Então, essa é a pessoa, é a atual luminosa? O auge da cidade brilhante veio me procurar. Por quê? Porque ela estava me vigiando. Então, novamente, as vozes começam a sussurrar no ouvido do nosso Protinha e deixa ele em pânico. E elas sussurram, essa luz, eu quero. E ele fala, essas vozes. E vemos as mãos ali tentando pegar a luz da Luminous. E ele pensa, eu sou... E a voz diz, devore. Devore essa luz agora mesmo. E ele já fica com os olhos pretão ali, demoníaco e endemoniado. E ela, De repente, você foi coberto pelo preto. Por que isso? Eu não fiz nada. Ouvi falar disso pelo Red, mas ver pessoalmente é ainda mais fascinante. Pensar que você não morreu, mesmo estando tomado pela escuridão. E ainda assim, você não está se transformando numa mão negra. A bruxa negra, Nyx. Talvez você tenha alguma conexão desconhecida com ela. Houve quem sugerisse na liderança que deveríamos nos livrar de você, mas eu não quero fazer isso. Vendo como você resiste sem ser completamente devorado pelo preto, vejo que tem muito potencial. E acima de tudo, o valor da habilidade que você possui é altíssimo. Não podemos nos dar ao luxo de escolher métodos para proteger essa cidade. Se pudermos usar o poder do preto, devemos usar. Grandes riscos trazem grandes recompensas. Então primeiro, vamos conversar. Então ela pega o cajado e toca no chão, fazendo toda aquela energia negra se dissipar em milésimos de segundos, o que deixa ele surpreso. E ele diz, droga, essa foi a voz mais nítida que eu ouvi até hoje. E ela fala, sério? Fiquei curiosa para saber que tipo de voz era. Será que você ouviu a voz da bruxa negra? E ele diz, eu não sei, é só um sussurro estranho. E ela ri e fala, não precisa ficar tão tenso, eu só queria te conhecer depois de ouvir a história do Red. Antes disso, gostaria de expressar minha gratidão em nome da cidade. E ele, pelo quê? Eu fiz algo pela cidade? Então ela bota a mão ali num portalzinho e puxa ali o fragmento de Stella. E ele fala, o fragmento de Stella. E ela diz, poucos sabem o significado que esse fragmento tem para a cidade.
Você merece agradecimentos por recuperar essa luz preciosa. E ele fala, mas isso foi com a minha equipe. Então ela diz, você diz que foi um resultado alcançado pela exploração junto com todo o time do Red. Eu sei disso, mas o importante é o fato de que você abriu a barreira da Bruxa Negra. Você não percebe a coisa incrível que fez? Nem mesmo um luminoso, comigo inclusa, nunca conseguiu abrir a barreira da Bruxa Negra, porque a única que pode abri-la é a própria Bruxa Negra. Os fragmentos de Estela estão espalhados pelas Terras Negras, mas a maioria está selada dentro da barreira da Bruxa Negra. E nós estamos constantemente lutando contra a Mão Negra para reivindicá-los. Os únicos que obtivemos até agora são alguns poucos fragmentos que, por sorte, estavam expostos fora da barreira. E ele, entendi isso, mas por que tá me explicando tudo isso? Eu nem sei como esse fragmento é usado. O que ele tem de mais pro Capitão Red e até a Luminosa se importarem tanto? E ela diz, entendo. Eu deveria ter te explicado isso antes. Ver pessoalmente vai ser mais claro que uma explicação. Não sai espalhando isso pra ninguém. Apenas poucas pessoas na cidade sabem disso. Então ele fica surpreso olhando pra algo. E ele olha a grande barreira da Terra Negra. E ele fala, uau, o lugar mudou! E ela diz, não entre em pânico. Só nos movemos para onde eu fico. Você é a primeira pessoa para quem eu mostro isso diretamente. Se considere sortudo. E ele fica curioso. E ela continua, observe atentamente o brilho florescendo na escuridão. Então ela estende o fragmento de Estela e simplesmente um raio arco-íris toca os céus, causando uma grande explosão. E ele observa aquilo incrédulo, dizendo, não pode ser, as Terras Negras estão sendo repelidas. Então já no capítulo 14, a gente vê alguém falando, extra, extra, uma nova manhã para a cidade, escutem todos. A Luminosa repeliu as Terras Negras e recuperou nosso território. E alguns falam, aquele pilar de luz ontem era Luminosa. Não acredito que eles empurraram aquelas vastas terras negras de volta. Isso é um milagre. Pela primeira vez em décadas, a humanidade recuperou seu lar. A cidade brilhante vai se expandir ainda mais. Isso significa que estaremos mais seguros contra as criaturas, né? Exatamente. Mesmo que seja só uma parte. O dia em que conquistaremos as Terras Negras inteiramente vai chegar com certeza. Eu imagino que tipo de pessoa é a atual Luminosa. Ouvi dizer que eles raramente aparecem. Não tem o que fazer. Eles estão sempre ocupados segurando as Terras Negras e protegendo a luz da cidade. De qualquer forma, o que importa é o que vem a seguir. Novas oportunidades vão chover pra gente. Agora que tem terra nova, vamos conseguir obter mais recursos raros e tintas. Ouvi dizer que certa família está formando um novo esquadrão de pioneiros. Tem que investir rápido para conseguir uma boa fatia. Ei, me espera! A gente devia formar um time. Enquanto isso, o Prota tá sentado na mesinha ali observando toda essa conversa. E ele diz, a cidade toda tá um caos em só um dia. Bom, considerando o que aconteceu ontem, acho que isso é natural. E ele se recorda lá da Luminosa usando fragmentos de Estela. E ela dizendo, você viu com clareza? O fragmento de Estela torna muitas outras coisas possíveis também. Porque o que você trouxe é um item extraordinário. Então, tome cuidado. A Mão Negra também está atrás do fragmento. E assim que souberem do seu poder, eles vão atrás de você sem descanso para te capturar. Mas não precisa esquentar muito a cabeça. A cidade bloqueou o alcance deles por um bom tempo. Então, se chegar a esse ponto, vamos te proteger. Ainda assim é uma pena. Eu queria te dar tudo o que eu pudesse, mas nesse momento a cidade está consumindo mão de obra e recursos além do limite só para sobreviver. Eu também estou gastando toda a minha força para garantir que as Terras Negras não atravessem. Então eu não posso sair do meu posto por muito tempo. Você é especial, Kai. De agora em diante, muitos vão temer seu poder ou tentar explorar ele. Vou tentar evitar qualquer situação desagradável do meu lado o máximo possível. Então continue agindo como um pioneiro, igual você tem feito até agora. Pode voltar agora. Gostei da nossa conversa. Não se preocupe, vou garantir que a recompensa da equipe vermelha seja boa. Praticamente só ela falou, né? Gostou da conversa? Que conversa é essa que só ela fala? Então voltando para a realidade, ele diz, bom, é hora de ir. Já descansei um dia inteiro. O que eu faço agora? Pensando bem, a Mari parecia estar com problemas porque gastou quase toda a tinta dela. Já que tô com tempo livre, isso ele larga umas moedinhas ali. Então ele diz, será que volta a minerar como antigamente? E sai caminhando. Então chegando já no portão ali ele fala, nunca pensei que chegaria o dia em que entraria aqui. O salão de reuniões, onde vários pioneiros se juntam.
Eu não podia nem chegar perto quando eu não tinha cor, mas agora posso entrar de cabeça erguida como um pioneiro. Não sei não, hein, Prota, eles têm um preconceitinho aí com o cabelo preto teu. Então, no que ele entra, como suspeitava, todo mundo já olha ali, dá aquela encarada pro Prota e começa a falar. Nossa, o que é aquilo? É aquele cara que dizem que conseguiu a cor preta. Isso mesmo, o primeiro portador do preto. É verdade, ele parece ainda mais assustador de perto. É interessante, mas olhar pra ele me deixa desconfortável. O que merda o esquadrão pioneiro do Alvoracer tinha na cabeça? Eu me pergunto que tipo de habilidades o preto usa. Ouvi dizer que ele contribuiu muito na primeira exploração. Você sabe de alguma coisa? Não sei, mas parece que o esquadrão vai dar uma recompensa oficial pra ele. Como ele conseguiu chamar a atenção do Red? Nossa, ele é totalmente preto mesmo. E nisso vemos que tem alguém ali observando de longe, ali de cabelos vermelhos. E ele fala que fascinante. E a moça atrás dele diz, o que deu em vocês de repente? Vocês não são crianças. Se acalmem, se sentem aí. E ele diz, ei, só tô curioso sobre o garoto que o Red escolheu pessoalmente. Agora que penso nisso, Arância, você estava lá na hora, como foi? Ele é tão incrível quanto dizem os boatos? E ela responde, ele foi bem impressionante. Ao mesmo tempo, tinha uns fatores desconhecidos e inquietantes. É alguém que a gente precisa ficar de olho. Ouvir você falar isso me deixa ainda mais curioso, diz o carinha de cabelo ruivo. Cai do preto, hein? Diz ele observando o Prota. Então a mocinha ali diz, bem-vindo, é sua primeira vez no salão de reuniões? E ele, sim, se tiver algum trabalho que eu possa fazer, topo qualquer coisa. Que isso, Protinha? Lá ele. E ela, você ainda não recebeu seu emblema oficial, então pode preencher isso aqui? Novos pioneiros podem pegar missões como mineração de tinta ou eliminar criaturas pequenas, que tem baixo risco. Nisso os caras estão tudo olhando de canto ali pro nosso Protinha, tá ligado? E o cara com cara de bunda ali, cabelo vermelho, fala, olha aquela cor, é muito repugnante. E o outro diz, como alguém pode ser preto? Ele ao menos é humano. Cara racista pra caralho, mano. E o outro diz, ele é horrível e desagradável, igual a uma criatura. Não sei por que esses idiotas fazem tanto alvoroço como se fosse algo especial. Não concorda, chefe? Então o vermelhinho olha ali e fala, aquele pirralho de cabelo preto, ele com certeza incomoda a vista. Não vou com a cara dele desde aquela missão recente. Um mestiço que só teve sorte e chamou a atenção de um colorista. Não entendo por que deixam uma coisa dessas andar por aí como se fosse nada. Ouvi dizer que é um completo novato sem experiência, enquanto veteranos de rank B como eu são mais que qualificados para entrar. Ei, rapazes, me sigam. Não podemos deixar uma cor dessas poluir a cidade, né? Vamos dar a ele uma purificação apropriada, diz ele seguindo o Prota. E a cena já muda ali para próximo das Terras Negras, e o Prota com uma pedrinha na mão dizendo, boa, boa, achei mais uma. Um minério cromático. É a primeira vez que junto tantos assim. Ouvi dizer que a mineração tá fraca ultimamente, então isso é perfeito. Assim como a tinta, eles são usados como combustível e armas em muitos lugares, então valem um bom dinheiro. A Mari vai ficar tão feliz quando ver isso. Caralho, o Protinha pensa muito na Mari, hein, fi? Eles vão casar, eu tô falando. Então ele diz, graças a esses olhos, coletar recursos vai ser muito mais fácil daqui pra frente. E vemos ali que ele consegue enxergar tudo, mano. E ele continua, não importa quão escuro ou difícil de achar, consigo ver tudo claramente com eles. Gasta muita cor, então não posso usar por muito tempo, mas... Nero, talvez você não precise mais se esforçar. Mas acabou bem mais cedo do que eu esperava. Se eu levar tudo isso de volta agora, só vou chamar mais atenção desnecessária. Melhor matar um tempo antes de voltar. Enquanto isso, será que eu devo praticar as habilidades que andei adiando? Primeiro, minha habilidade principal, dreno de tinta. Só consigo usar se minha mão tocar diretamente, e às vezes sai do controle independente da minha vontade. Pensando no futuro, tenho que aprender a controlar meu poder direito. Então ele parte a pedra no meio e fala, esse é bom, uma cor tão brilhante e viva, vai custar bem caro. Então de repente ele suga sem querer o croma daquela pedra, ficando em choque e dizendo, não, você sabe quanto custa isso? Não vai absorvendo por conta própria. Que droga, isso é ridículo, mas acho que peguei o jeito agora. Pensando nas situações anteriores, quanto mais vivas e brilhantes a cor, mais parecia que ele agia por vontade própria. Foi tipo quando ouvi aqueles sussurros misteriosos. Será que é um alívio ter descoberto
justa causa, preciso ficar esperto para não ser arrastado por esse poder de novo. Mas as cores que eu absorvi, elas só se misturam e viram preto? Cada cor deveria ter sua própria característica única. Será que posso usar elas de um jeito diferente? Se parar para pensar, o preto não contém todas as cores? Talvez eu, igual a luminosa, possa usar todas as cores? Certo, vamos focar de verdade. Tenho que lembrar daquele momento, uma cor vermelha igual a do líder Red. Era esse tipo de sensação? E vemos uma aura formando ali vermelha ao redor do Prota. Então ele começa a conjurar algo estranho ali, diferenciado, mano. E ele diz, um calor que parece que meu corpo todo tá queimando. Então de repente explode. E ele fala, como esperado, não é tão fácil quanto eu pensava. Bom, não posso esperar grande coisa logo de cara. Beleza, vou praticar isso até o sol se pôr. Então, de repente, já vemos ele ali com o saco nas costas indo embora e dizendo, será que foi ganancioso demais? Então, de repente, os carinha aparecem e falam, seu bastardo lerdo, finalmente rastejando de volta. Caralho, os caras esperaram até o pôr do sol ali pra pegar ele, mano. E ele observa sem entender aqueles caras. E eles dizem, quem diria que eu ia encontrar a celebridade da cidade aqui? Bom te ver, seu merdinha. E ele pensa, quem são esses caras? Então, já no capítulo 15, a gente vê os caras se aproximando e falando, ei, seu desgraçado, vê se anda logo, achei que você tinha se perdido por aí. Pra um novato, você não tem porra nenhuma de bom senso. Então o Prota coloca a mão no pescoço pensativo e fala, quem são vocês? E ele diz, isso é importante pra você, seu merdinha? Não tá na cara? Me dê tudo que você tem. Espera um pouco. Tem um brilho vindo desse saco. Parecem minérios cromáticos e tem bastante deles. Haha, chefe, ouviu isso? Moleque trouxe mercadoria da boa. Que notícia boa, diz o de cabelo vermelho. E ele diz, você conseguiu alguma informação boa por aí? Você tem muita sorte pra um novato. Mas tentar ficar com tudo isso só pra você é muita ousadia. Se a gente te intimidar um pouco, aposto que você conta onde conseguiu isso, né? Galera, deem um trato nele, pra ele nem pensar em resistir. Deixa com a gente, diz eles. Não tenta fazer nenhuma gracinha, hein? Não vou me responsabilizar se você morrer no processo. E nisso o Prota simplesmente em silêncio larga o saco no chão. E ele fala, você é mais esperto do que eu pensava? E enquanto ele abre o saco, ele diz, isso aí, continua bonzinho e de repente um socão na boca, quebrando todos os dentes do maluco. E o chefe dele já fica tipo, o cara não ia dar o saco pra nós, lá ele. E o cara já cai duro ali, empacotado no chão. E eles começam a falar, seu desgraçado, o que você fez? Ele, mesmo depois de virar um pioneiro, sempre aparece uns caras assim. Parem de enrolar e vem pra cima. A Mari tá me esperando. É isso aí, homem casado, né, mano? Minha mulher tá me esperando em casa, fi. Anda logo, vem na mão, pô. Então o vermelhinho desbotado ali chega pra cima dele com uma faca gritando, filho da puta! Mas ele simplesmente desvia e pum, amassa o rosto do maluco, mano. Estampando ele na parede. Isso é louco, o Protinho é muito forte. Então ele nota algo e é o amarelinho vindo dar um soco nele, mano. Só que ele simplesmente segura a mão do cara como se não fosse nada. E dá um torção e já dá um chutinho ali no pé dele, pum. Deu um rasteirão, o maluco caiu no chão e ele já veio com a mão e pum, afundou a cara do maluco no chão, mano. E no chão o cara já ficou ali com os dentes tudo quebrado. E o Protinha fala, se você cobiça o que é dos outros, uma hora paga o preço. Então ele pensa, agora só falta um. Então ele olha pro lado e quando ele olha pro lado, ele vê uma munição indo na direção dele. Mas ele desvia no último segundo, com aquela munição atingindo a parede. E ele vê que causou um grande estrago na parede ali. E ele pensa, que susto, que poder de perfuração absurdo. Será que isso é um disparador de longo alcance? E vemos que o cara tá com uma pistolinha ali, mano. E o cara fala, merda, você conseguiu desviar disso. Que desperdício, podia ter te mandado pro inferno só com um tiro. Não gostei de você desde o momento que te vi. Eu também sonhava em entrar num esquadrão de pioneiros de rank S. Não é qualquer pessoa que entra, mas fiquei sabendo que você, mesmo sendo da cor preta, entrou facilmente com a ajuda de um colorista. O primeiro usuário do preto. O que tem de tão especial numa cor nojenta dessas para os coloristas darem tanta atenção? Mudei de ideia. No começo eu só ia quebrar alguns dos seus ossos, mas vendo o
estado dos meus homens, eu vou te matar aqui mesmo. Até porque o que acontece fora da cidade fica fora da cidade, diz ele rindo e apontando a arma pro Prota. Então nesse momento ele dá vários tiros na direção dele, mas o Prota desvia de cada um deles e vai correndo e desviando em zigue-zague, e chegando cada vez mais próximo dele e já preparando um socão ali e passando de raspão na cara do maluco. Mas eu não sei como o maluco tá ali de frente com o Prota e continua atirando, mano, bizarro. E ele fala, desgraçado, sai de perto de mim, seu merda. Então ele dá um disparo no chão, acho que é, e cria meio que uma barreira com a munição dele. E o Prota fala, o quê? E ele pensa, merda, o que ele fez com o chão? Balas normais fariam esse tipo de coisa? Então o cara já explica, minha cor é cristalização, capaz de criar rubis e hematitas. Mesmo sendo uma habilidade comum, se eu usar bem essa arma, posso facilmente criar qualquer tipo de munição. Desde que minha cor não acabe, eu tenho munição infinita. Diferente dessa imundície que é o preto, a gente está em um nível completamente diferente, diz ele enquanto dispara contra o Prota de novo. E o Prota fala, ah, cacete, essa arma dele é um pé no saco. Ele também se vira bem no combate corpo a corpo. Será que ele tá no nível de um pioneiro rank B? Ele é um arrombado, mas até que é bom. Quero tentar absorver as balas, mas cobrir meu corpo com preto não bloqueia tudo. Se eu me arriscar de novo sem nenhum motivo, posso acabar ferido como daquela vez. O que eu faço? E de repente o cara amarelinho vai de novo pra cima dele, mano, pegando ele completamente de surpresa. E ele grita, mas que porra é essa? E o vermelhinho olha surpreso também. E vemos que o amarelinho tá segurando o pé dele. E ele grita, solta isso agora. Eu mandei soltar. E o amarelinho grita, chefe, eu seguro ele. Atira nele rápido. E o vermelho fala, haha, mandou bem. Morra de uma vez. E ele dá um disparo na direção do Prota. E o Prota fica completamente em choque com isso e leva um tiro na cabeça, mano, que dá pra ver ali, ó, bizarro. E ele já canta a vitória. Isso, acertei em cheio. Mas não é bem assim, meu parceiro. O Prota é o preto, caralho. Ele já bota o pé no chão, firmando o passo. E vemos ali que o vermelhinho já tá olhando em choque e falando, o quê? Como ele ainda tá vivo? E o Prota fala, ah, sério, ainda bem que consegui absorver. E vemos que ele criou um fucking buraco negro ali na testa, mano, pra absorver a bala. E ele diz, se tivesse dado errado eu teria morrido. E o cara fala, impossível, acertei a cabeça dele em cheio. E ele, ah, agora você já era. E o cara começa a disparar força de bagulho nele, gritando, desgraçado, morre, morre logo, porra. E o Protinha tá levando todos esses tiros e, porra, não tá afetando nada o Prota, pelo visto, mano. E ele fala, parou por quê? Continua atirando. Cadê aquela habilidade incrível que você tava se gabando? E o cara fica em choque, suando frio, mano. E vemos que o Protinha tá usando a barreira negra, mano. Força de buraco negro ali no corpo dele, absorvendo tudo. E ele diz, se já acabou o seu show, agora é a minha vez, né? E é isso, gurizadinha, o manhwa de hoje vai ficando por aqui. Comentem aqui embaixo bastante se vocês querem que eu traga esse manhwa de novo, tá bom? E é isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, senão vão comer carvão no Natal, hein?